A magia é uma coisa muito simples. Por que você acha que aqueles 2 Urgaus ainda estavam em Yasuaki? Perguntou Eragon depois que eles estavam na trilha já há algum tempo. Não parece que havia nenhum motivo para que tivessem ficado para trás. Suspeito que tenham abandonado o grupo principal para saquearem a cidade. O que acho mais estranho em tudo isso, pelo que sei, é que os Urgaus se uniram para atacar em conjunto apenas 2 ou 3 vezes na história. É perturbador estarem fazendo isso agora. Você acha que os Hazak provocaram o ataque? Não sei. O melhor que podemos fazer é afastar-nos de Euzaki o mais depressa que pudermos. Além disso, estamos na direção que os Hazak tomaram, sul. Eragon concordou. Mas ainda precisamos de provisões. A outra cidade por perto? Brown balançou a cabeça. Não, mas Saphira pode caçar para nós se precisarmos comer apenas carne para sobreviver. Este bosque pode parecer pequeno para você, mas há muitos animais nele. O rio é a única fonte de água em um raio de vários quilômetros, então a maioria dos animais da planície vem aqui para beber. Não passaremos fome. Eragon permaneceu em silêncio, satisfeito com a resposta de Brown. Conforme eles cavalgavam, pássaros barulhentos passavam voando rapidamente em volta deles e o rio corria pacificamente. Era um lugar ruidoso, cheio de vida e energia. Eragon perguntou: como aquele Urgal pegou você? As coisas aconteceram tão rápido e eu não vi nada. Foi falta de sorte, resmungou Brown. Ele não era páreo para mim, então dei um chute no fogo na neve. O imbecil do cavalo recuou e me desequilibrou. Era tudo que aquele Urgal precisava para me dar este corte. Ele coçou o queixo. Suponho que ainda esteja pensando sobre a magia. O fato de tê-la descoberto lhe apresentou um problema delicado. Poucos sabem, mas todos os cavaleiros podiam usar a magia, embora cada um tivesse um poder diferente. Eles mantinham essa habilidade em segredo, mesmo no auge de seu poder, pois lhes dava uma vantagem sobre o inimigo. Se todos tivessem sabido, teria sido difícil lidar com as pessoas comuns. Muitos acham que os poderes mágicos do rei vêm do fato dele ser um bruxo ou feiticeiro. Não é verdade. Ele faz magia porque é um cavaleiro. Qual a diferença? O fato de eu ter feito magia não faz de mim um feiticeiro? É claro que não. Um feiticeiro, como um espectro, usa espíritos para realizar os seus desejos. É algo completamente diferente do seu poder. E também não faz de você um mágico cujos poderes surgem sem a ajuda de espíritos ou de dragões. E você, com certeza, também não é um bruxo ou um mago que consegue poder ao fazer poções e encantos. Isso me leva ao ponto de partida, o problema que você arranjou. Jovens cavaleiros como você passavam por um treinamento rigoroso para fortalecer o corpo e aprimorar o controle mental. Isso se estendia durante vários meses, ocasionalmente anos, até que os cavaleiros tivessem responsabilidade bastante para lidar com a magia. Até lá não se revelava aos alunos o potencial de seus poderes. Se um deles descobrisse a magia por acidente, ele ou ela era separado do grupo para receber um treinamento particular. Era raro alguém descobrir a magia sozinho. Ele inclinou a cabeça em direção a Eragon. Contudo, eles nunca sofreram a mesma pressão que você sofreu. Então, quando eles finalmente eram treinados para usar a magia, perguntou Eragon, não vejo como você poderia ensinar isso a alguém. Se tentasse me explicar isso há 2 dias, nada faria o menor sentido. Os alunos deveriam fazer vários exercícios tolos que visavam apenas frustrá-los. Por exemplo, recebiam a ordem de deslocar pilhas de pedras usando apenas os pés, como também encher barris de drenagem com água e outras coisas impossíveis. Depois de um tempo, eles ficavam com raiva bastante para usar a magia. Na maior parte das vezes, isso dava certo. O que isso significa é que você estará em desvantagem se um dia encontrar um inimigo que tenha recebido esse treinamento. Ainda há alguns inimigos velhos que estão bem vivos. O rei é um deles, sem falar nos elfos. Qualquer um deles poderia acabar com você facilmente. Então, o que posso fazer? Não temos tempo para uma instrução formal, mas podemos fazer muita coisa enquanto viajamos, informou Brown. Conheço muitas técnicas que você pode praticar e que lhe darão força e controle, mas você não pode obter a disciplina que os cavaleiros tinham da noite para o dia. Você, ele olhou para Eragon jocosamente, terá de acumular todo esse conhecimento durante a nossa viagem. Será difícil no começo, mas as recompensas serão grandes. Acho que vai deixá-lo satisfeito saber que nenhum cavaleiro na sua idade conseguiu usar magia do modo como você usou ontem contra aqueles 2 Urgaus.
Eragon sorriu com o elogio. Obrigado. Esta língua tem um nome? Brown riu. Tem, mas ninguém sabe. Seria uma palavra de um poder incrível, algo com o qual você poderia controlar a língua inteira e todos as que a usassem. As pessoas procuram por ela há muito tempo, mas ninguém a encontrou. Ainda não entendo como esta magia funciona, disse Eragon. Como vou usá-la exatamente? Brown ficou surpreso. Já não deixei isso claro? Não. Brown respirou fundo e disse: para usar a magia, a pessoa precisa ter um poder inato, o que está cada vez mais raro nos dias de hoje. Você também tem a capacidade de convocar este poder à vontade. Uma vez que o tenha convocado, você deve usá-lo ou liberá-lo, entendeu? Bem, se quiser utilizar esse poder, deve pronunciar a palavra ou a frase da linguagem antiga que descreva a sua intenção. Por exemplo, se você não tivesse dito Brithinger ontem, nada teria acontecido. Então sou limitado pelo meu conhecimento dessa linguagem? Exatamente, exclamou Brown. E também, enquanto estiver falando, é impossível mentir. Eragon balançou a cabeça. Impossível, as pessoas sempre mentem. Os sons das palavras antigas não podem evitar que uma pessoa minta. Brown ergueu uma sobrancelha e disse: Fert Blaka, Eka, Wekna, Neia, Aina, Ono, Blaka, Eon, Yetlam. De repente, um pássaro voou rapidamente de um galho e pousou na mão dele. Ele cantou alegremente e olhou para eles com seus olhos grandes. Depois de um instante, Brown disse: Eita! E o passarinho saiu voando. Como você fez isso? Perguntou Eragon espantado. Prometi não lhe fazer mal. Ele pode não saber exatamente o que falei, mas na linguagem do poder o significado das minhas palavras estavam evidentes. O pássaro acreditou em mim porque sabe o que todos os animais sabem. Aqueles que falam nessa língua estão presos à sua palavra. E os elfos falam essa língua? Falam. Então eles nunca mentem? Não é bem assim, admitiu Brown. Eles afirmam que não mentem e, de certa forma, isso é verdade, mas eles aperfeiçoaram a arte de dizer uma coisa que significa outra. Nunca sabemos exatamente qual a intenção deles ou se compreendemos o que falaram. Muitas vezes revelam apenas parte da verdade e ocultam o resto. Só uma mente refinada e sutil pode lidar bem com a cultura deles. Eragon ponderou sobre isso. O que os nomes próprios significam nessa língua? Eles dão poder sobre as pessoas? Os olhos de Brown brilharam em sinal de aprovação. É claro, aqueles que falam essa língua têm 2 nomes. O primeiro é para ser usado no dia a dia e tem pouca autoridade, mas o segundo é o nome verdadeiro e só é compartilhado com algumas pessoas de confiança. Houve uma época em que ninguém escondia o seu nome verdadeiro, mas não vivemos em tempos melhores do que aqueles. Quem conhecer o seu nome verdadeiro terá um poder enorme sobre você. É como pôr a sua vida nas mãos de outra pessoa. Todo mundo tem um nome oculto, mas poucos o conhecem. Como descobrimos nosso nome verdadeiro? Os elfos sabem os dele instintivamente. Ninguém mais tem esse dom. Os cavaleiros humanos geralmente faziam expedições para descobri-lo ou achavam um elfo que lhes pudesse dizer, o que era raro, pois os elfos não repassam esse dom gratuitamente, respondeu Brown. Eu gostaria de saber o meu, disse Eragon desejosamente. A expressão do rosto de Brown se fechou. Tenha cuidado, pode ser um conhecimento terrível. Saber quem você é sem qualquer ilusão ou piedade é um momento de revelação da qual ninguém sai ileso. Algumas pessoas ficaram loucas por causa dessa realidade absoluta. A maioria tenta esquecer. Assim como o nome pode dar poder aos outros, você também poderá ganhar poder sobre si mesmo se a verdade não acabar com você. E tenho certeza de que isso não aconteceria, afirmou Saphira. Ainda assim, quero saber, insistiu Eragon determinado. Você não é dissuadido facilmente, e isso é bom, pois só os determinados descobrem a sua identidade, mas não posso ajudá-lo. É uma busca que você terá de realizar sozinho. Brown mexeu seu braço ferido e fez uma cara feia por causa do desconforto. Por que você ou eu não se cura usando a magia? Interrogou Eragon. Brown piscou o olho. Por nenhum motivo. Eu nunca pensei nisso, pois está além das minhas forças. Você talvez seria capaz de fazer isso com a palavra certa, mas não quero que se canse. Eu poderia livrá-lo de muitos problemas e de muita dor, protestou Eragon. Vou superar isso, disse Brown categoricamente. Usar magia para curar uma ferida gasta tanta energia quanto gastaria se ela fosse cicatrizar sozinha. Não quero que fique cansado nos próximos dias.
Você não deveria tentar realizar uma tarefa tão difícil assim ainda. Bem, se eu poderia curar o seu braço, será que poderia ressuscitar os mortos? A pergunta surpreendeu Brown, mas ele respondeu rapidamente. Lembra-se do que falei sobre alguns projetos que poderiam matar vocês? Este é um deles. Os cavaleiros foram proibidos de tentar ressuscitar os mortos por causa de sua própria segurança. Há um abismo além da vida onde a magia não significa nada. Basta cair nele para que toda sua força se esgote e sua alma desaparecerá na escuridão. Magos, feiticeiros e cavaleiros, todos falharam e morreram naquele portal. Atenha-se ao que é possível, cortes, machucados e talvez alguns ossos quebrados, mas sem dúvida fique longe dos mortos. Eragon franziu o rosto. Isso é muito mais complexo do que eu pensava. Exatamente, exclamou Brown. Se você não entender o que estiver fazendo, fará algo grande demais e morrerá. Ele virou-se na cela e inclinou-se para baixo, pegando um punhado de seixos no chão. Fazendo um certo esforço, ajeitou-se e jogou todas as pedrinhas fora, menos uma. Está vendo essa pedra? Estou. Pegue-a. Eragon pegou e olhou fixamente para aquela massa desinteressante. Era bem preta, lisa e do tamanho da ponta de seu polegar. Havia inúmeras pedras como aquela na trilha. Este será o seu treinamento. Eragon olhou de volta para ele, confuso. Não entendo. É claro que não, impacientou-se Brown. E é por isso que estou ensinando você e não ao contrário. Agora pare de falar ou não chegaremos a lugar algum. Quero que você tente o seguinte. Faça a pedra levitar na palma de sua mão e mantenha-a no ar o máximo que puder. As palavras que você usará serão Sternreisa. Digas Sternreisa. Muito bem, tente. Eragon concentrou-se de mau humor na pedra, buscando em sua mente um resquício qualquer de energia que ardeu dentro dele um dia antes. A pedra ficou imóvel enquanto ele olhava fixamente para ela, suando e frustrado. Como conseguirei fazer isso? Finalmente ele cruzou os braços e disparou. É impossível. Não, disse Brown rispidamente. Eu digo que é impossível ou não. Lute pelo que quer. Não desista tão fácil. Tente novamente. Franzindo o rosto, Eragon fechou os olhos, deixando de lado todos os pensamentos que o distraíam. Respirou fundo e explorou os limites mais distantes de sua consciência, tentando achar onde o poder dele habitava. Procurando, encontrou apenas pensamentos e lembranças, até que sentiu algo diferente. Uma pequena região que era parte dele e que ao mesmo tempo não era. Animado, ele entrou, tentando ver o que ela guardava. Sentiu resistência, uma barreira em sua mente, mas sabia que o poder estava no outro lado. Tentou violá-la, mas ela resistiu a seus esforços. Com mais raiva, Eragon lançou-se contra aquela barreira, empurrou-a com toda a sua força, até que ela se estilhaçasse como um fino painel de vidro, inundando a sua mente com um rio de luz. Sternreisa, sussurrou. O seixo oscilou no ar acima da palma de sua mão, que brilhava fracamente. Esforçou-se para mantê-lo no ar, mas o poder escapou e esvaiu-se para trás da barreira. A pedrinha caiu em sua mão, produzindo um baque bem suave, e a palma voltou à normalidade. Sentiu-se um pouco cansado, mas sorriu por causa de seu sucesso. Nada mal para a primeira vez, avaliou Brown. Por que a minha mão fica daquele jeito? Parece uma pequena lanterna. Ninguém sabe ao certo, admitiu Brown. Os cavaleiros sempre preferiam canalizar o seu poder para a mão que continha a Gedwei Ignásia. Você pode usar a outra mão, mas não é tão fácil. Ele olhou para Eragon durante um instante. Comprarei luvas para você na próxima cidade, se não estiver destruída. Você consegue esconder esta marca muito bem, mas não queremos que ninguém a veja por acaso. Além disso, poderá haver situações que você não desejará alertar o inimigo. Você também tem essa marca? Não, só os cavaleiros as têm, esclareceu Brown. E também você deve saber que a magia é afetada pela distância, como uma flecha ou uma lança. Se tentar levantar ou mover algo que esteja a mais de 1 quilômetro de distância, isso exigirá mais energia do que se estivesse perto. Então, se vir inimigos se aproximando a mais de 1 quilômetro de distância, espere até eles chegarem mais perto antes de usar a magia. Agora, de volta ao trabalho. Tente levantar a pedrinha de novo. De novo? Perguntou Eragon desanimado por lembrar de todo o esforço que teve de fazer para levantá-la apenas uma vez. E desta vez que seja mais rápido. Continuaram a fazer os exercícios durante a maior parte do dia. Quando Eragon finalmente parou, estava cansado e mal-humorado.
Durante aquelas horas, odiou a pedrinha e tudo relacionado a ela. Ele já ia tirá-la longe quando Brown disse: "Não faça isso, guarde-a." Eragon olhou fixamente para ele e, relutante, enfiou a pedra em seu bolso. "Ainda não terminamos", alertou Brown. "Então não relaxe." Ele apontou para uma pequena planta. "Isso se chama Deloá." A partir daí, começou a ensinar a língua antiga a Eragon, dando as palavras para ele decorar, desde Vondril, um galho fino e reto, até a estrela da manhã, a Edail. Naquela noite, treinaram esgrima em volta da fogueira. Embora Brown tenha lutado com a mão esquerda, sua habilidade não diminuiu. Os dias seguiam o mesmo padrão. Primeiro, Eragon se esforçava muito para aprender as palavras antigas e para manipular a pedrinha. Depois, à noite, ele lutava com Brown usando as espadas improvisadas. Eragon sentia um desconforto constante, mas começou a mudar gradualmente, quase sem notar. Logo, a pedrinha deixou de vacilar quando ele a fazia levitar. Ao conseguir dominar os primeiros exercícios, Brown começou a passar outros mais difíceis e seu conhecimento sobre a língua antiga aumentou. Nos treinos de espada, Eragon ganhou segurança e velocidade atacando como uma cobra. Seus golpes tornaram-se mais fortes e o braço não tremia mais quando repelia os ataques. Os combates duravam mais tempo conforme ele aprendia a se defender dos golpes de Brown. Agora, quando iam dormir, Eragon não era o único com hematomas. Saphira também continuou a crescer, porém mais lentamente do que antes. Seus voos demorados, juntamente com as caçadas periódicas, mantinham-na em forma e saudável. Ela agora estava mais alta do que os cavalos e muito mais comprida. Devido ao tamanho e por causa do modo como suas escamas brilhavam, era extremamente visível. Brown e Eragon preocupavam-se com isso, mas não conseguiram convencê-la a se deixar sujar de terra para ocultar o seu brilho. Continuaram seguindo em direção ao sul, atrás dos Razak. Eragon ficava frustrado, pois não importava a velocidade que eles imprimiam, os monstros sempre ficavam alguns dias à frente. Às vezes ele estava a ponto de desistir, mas quando achavam algum rastro ou pegada, o seu ânimo era renovado. Não havia sinal de qualquer habitação ao longo do Ninor ou da planície, deixando os três companheiros imperturbáveis ao passar dos dias. Finalmente eles se aproximaram de Daret, o primeiro vilarejo desde Yazuak. Na noite anterior à chegada ao vilarejo, os sonhos de Eragon foram particularmente realistas. Ele viu Garrow e Horan em casa, sentados na cozinha destruída. Eles pediram a ele ajuda para reconstruir a fazenda, mas ele simplesmente balançou a cabeça, sentindo uma pontada no coração. "Estou perseguindo seus assassinos", sussurrou para o tio. Garrow olhou para ele desconfiado e perguntou: "Por acaso eu pareço estar morto?" "Não posso ajudá-lo", murmurou Eragon, sentindo as lágrimas em seus olhos. De repente houve um estrondo e Garrow se transformou em um Razak. "Então morra", eles sussurraram e pularam para cima de Eragon. Ele acordou sentindo-se mal e ficou observando as estrelas no céu. "Tudo vai dar certo, pequenino", disse Saphira gentilmente. Daret ficava às margens do rio Ninor e tinha de ser assim para que o lugar sobrevivesse. O vilarejo era pequeno e de aspecto selvagem, sem revelar nenhum sinal de seus habitantes. Eragon e Brown aproximaram-se com extremo cuidado. Saphira escondeu-se perto da cidade desta vez. Se surgisse algum problema, ela estaria ao lado deles em poucos segundos. Entraram em Daret montados em seus cavalos, esforçando-se para fazer silêncio. Brown segurou a espada com a sua mão saudável. Os seus olhos examinavam todos os lugares. Eragon manteve o seu arco parcialmente puxado quando eles passavam pelas casas silenciosas, olhando apreensivo para cada uma delas. "Isto não está me cheirando bem", disse Eragon para Saphira. Ela não respondeu, mas ele sentiu que se preparava para ir correndo até eles. Ele olhou para o chão e ficou mais tranquilo quando viu pegadas de crianças. Mas onde elas estavam? Brown ficou tenso quando chegaram ao centro de Daret e viram o local vazio. O vento soprava na cidade erma e pequeninos redemoinhos de poeira passavam esporadicamente. Brown fez fogo na neve mudar de direção. "Vamos sair daqui, eu não estou gostando desse clima." Usando as esporas, fez fogo na neve e iniciar um galope. Eragon o seguiu, fazendo Cadok ir avante. Deram apenas alguns passos até que várias carroças saíram de trás das casas, bloqueando o caminho. Cadok bufou e fincou seus cascos no chão, indo para o lado de fogo na neve. Um homem moreno pulou por cima da carroça, ficando em pé na frente deles.
Havia uma grande espada pendurada em sua cintura e um arco retesado em suas mãos. Eragon ergueu o seu próprio arco e apontou para o estranho, que ordenou: alto, abaixem as armas. Vocês estão cercados por 60 arqueiros. Eles atirarão se vocês se mexerem. Como se aquilo fosse uma ordem, uma coluna de homens se formou nos telhados das casas que os rodeavam. Fique longe, Saphira, gritou Eragon. Há muitos deles. Se aparecer, vão atirar em você ainda no céu. Fique longe. Ela ouviu, mas ele não tinha certeza se ela iria obedecer. Preparou-se para usar magia. Eu terei de deter as flechas antes que elas atinjam a mim ou a Bronn. O que vocês querem? Perguntou Bronn calmamente. Por que vieram aqui? Inquiriu o homem. Para comprar suprimentos e saber das notícias, nada mais. Estamos a caminho da casa do meu primo, em Dras Leona. Vocês estão fortemente armados. Vocês também, disse Bronn. Estamos vivendo tempos perigosos. De fato, o homem olhou para eles cuidadosamente. Não acho que queiram nos fazer mal, mas tivemos encontros demais com os Urgs e com vários bandidos para eu poder confiar apenas na sua palavra. Se o que falamos não vale nada, o que acontecerá agora? Contestou Bronn. Os homens em cima das casas não se mexeram. Devido à imobilidade deles, Eragon estava certo de que eram extremamente disciplinados ou que estavam mortos de medo. Ele esperava que a última alternativa fosse a correta. Vocês dizem que querem apenas comprar suprimentos, então concordam em ficar aqui enquanto pegamos o que precisam, em pagar e partir imediatamente? Concordamos. Tudo bem, disse o homem abaixando o arco, embora o mantivesse esticado. Ele fez um sinal para um dos arqueiros que desceu até o chão e correu. Diga a ele o que precisam. Bronn ditou uma pequena lista e acrescentou: e se você tiver um par de luvas que caibam no meu sobrinho, eu também gostaria de comprá-las. O arqueiro consentiu com a cabeça e correu. Meu nome é Trevor, disse o homem que estava na frente deles. Normalmente eu apertaria a mão de vocês, mas sob essas circunstâncias não me aproximarei. Diga de onde você vem. Do norte, respondeu Bronn, mas não vivi em lugar nenhum tempo bastante para chamá-lo de lar. Os Urgals são os responsáveis por vocês tomarem essa medida? São, respondeu Trevor, e outros inimigos piores. Vocês têm alguma notícia sobre as outras cidades? Raramente sabemos das novidades sobre elas, mas ouvimos rumores de que também estão cercadas por suas tropas. Bronn ficou com uma expressão pesarosa no rosto. Eu não queria ser o arauto dessas notícias. Há quase 2 semanas passamos por Yasuak e encontramos a saqueada. Os aldeões foram mortos e empilhados. Nós tentaríamos dar a eles um enterro decente, mas fomos atacados por 2 Urgals. Chocado, Trevor deu um passo atrás e olhou para baixo com lágrimas nos olhos. Infelizmente, este é de fato um dia triste. Ainda assim, não sei como 2 Urgals poderiam dizimar toda a população de Yasuak. O povo de lá lutava bem, alguns eram meus amigos. Havia sinais de que um bando de Urgals atacou a cidade, explicou Bronn. Acho que os que encontramos eram desertores. Qual era o tamanho do grupo? Bronn mexeu em seu alforje durante um instante. Grande o bastante para aniquilar a cidade, mas pequeno o suficiente para não ser notado ao se deslocar pelo campo. Não deviam ser mais de 100 ou menos do que 50. Se não estou enganado, tal número seria fatal para vocês. Trevor concordou preocupado. Vocês deviam considerar a possibilidade de deixar a cidade, continuou Bronn. Esta área tornou-se perigosa demais para qualquer pessoa viver em paz. Eu sei, mas o povo daqui se recusa a mudar. Aqui é o lar deles. É meu lar também, embora eu viva aqui há apenas alguns anos, e eles põem o valor do local acima da vida. Trevor olhou para Bronn com seriedade. Já expulsamos Urgals que vieram sozinhos, e isso deu ao povo uma confiança maior do que as habilidades deles. Temo que acordaremos um dia com a garganta cortada. O arqueiro saiu correndo de uma casa com uma pilha de suprimentos nos braços. Ele pôs tudo perto dos cavalos e Bronn pagou a ele. Conforme o homem se afastava, Bronn perguntou: por que escolheram você para defender Dareth? Trevor deu de ombros. Eu servi no exército do rei durante alguns anos. Bronn examinou os itens, deu o par de luvas a Eragon e pôs o resto dos suprimentos em seus alforjes. Eragon calçou as luvas, tendo cuidado de deixar a palma virada para baixo, e flexionou as mãos. O couro era confortável e forte, embora estivesse gasto devido ao uso.
Bem, disse Brown, conforme prometemos, partiremos agora. Trevor concordou com a cabeça. Quando chegarem a Drasleona, podem nos fazer um favor? Alertem o Império quanto ao nosso problema e das outras cidades. Se os relatos sobre esses fatos não chegaram ao rei até agora, este será mais um motivo para nos preocuparmos. Se chegaram, porém, ele escolheu não fazer nada, e isto também é causa de preocupação. Passaremos o seu recado, que as suas espadas permaneçam afiadas, desejou Brown, e as suas. As carroças foram tiradas do caminho e eles saíram de Darrett indo acompanhar as árvores que margeavam o rio Ninor. Eragon enviou seus pensamentos para Saphira. Estamos voltando, tudo acabou bem. A única resposta dela foi passar seus sentimentos de raiva contida. Brown puxou a sua barba. O Império está em piores condições do que imaginei. Quando os mercadores visitaram Carvajal, passaram relatos de intranquilidade, mas nunca pensei que tal sentimento houvesse se espalhado tanto. Com todos esses urgaus por perto, parece que o próprio Império está sendo atacado, embora nenhuma tropa ou soldado tenham sido enviados. É como se o rei não quisesse defender seus domínios. Isso é estranho, concordou Eragon. Brown se abaixou ao passar por um galho baixo. Você usou algum de seus poderes quando estávamos em Darrett? Não havia motivo para isso. Errado, corrigiu Brown. Você poderia ter pressentido as intenções de Trevor. Mesmo com as minhas habilidades limitadas, eu fui capaz de fazer isso. Se os aldeões tivessem a intenção de nos matar, eu não ficaria parado daquele jeito. Contudo, senti que havia uma grande chance de sairmos de lá argumentando com eles, e foi o que fiz. Como eu poderia saber o que Trevor estava pensando? Perguntou Eragon. Devo ser capaz de ver dentro da mente das pessoas? Ora, repreendeu Brown. A essa altura você já devia saber a resposta para essa pergunta. Poderia ter descoberto a intenção de Trevor da mesma maneira como se comunica com Caddoc ou Saphira. A mente dos homens não é muito diferente da mente de um dragão ou de um cavalo. É algo simples de se fazer, mas é um poder que deve ser usado raramente e com grande cautela. A mente de uma pessoa é seu último santuário. Você nunca deve violá-la, a não ser que as circunstâncias forcem-no a fazer tal coisa. Os cavaleiros tinham regras muito rígidas quanto a isso. Se elas fossem desrespeitadas sem uma causa justa, a punição era severa. E você é capaz de fazer isso mesmo não sendo um cavaleiro? Perguntou Eragon. Como já disse antes, com a instrução adequada, qualquer pessoa pode se comunicar mentalmente, mas com diferentes níveis de aproveitamento. Se isso é magia, é difícil dizer. Habilidades mágicas certamente despertarão esse talento ou estabelecer alguma ligação com um dragão, mas conheci muitas pessoas que aprenderam a fazer isso sozinhas. Pense bem, você pode se comunicar com qualquer ser sensitivo, embora o contato nem sempre seja bem claro. Você poderia passar o dia inteiro ouvindo os pensamentos de um pássaro ou analisando como uma minhoca se sente durante uma tempestade. Mas eu nunca achei os pássaros muito interessantes. Sugiro que comece com um gato. Eles têm personalidades incomuns. Eragon apertou as rédeas de Caddoc nas mãos, considerando as implicações do que Brown havia dito. Mas se posso entrar na mente de uma pessoa, isso não significa que podem fazer o mesmo comigo? Como posso saber se há alguém invadindo a minha mente? Há uma maneira de evitar isso? Como posso saber se Brown pode dizer em que estou pensando neste momento? Ah, sim, Saphira já bloqueou o acesso à mente dela? Ocasionalmente, admitiu Eragon. Quando Saphira me levou para a espinha, eu não conseguia falar com ela. Não é que estivesse me ignorando, eu acho que ela não podia me ouvir. Havia muralhas em volta da mente dela impedindo o meu acesso. Brown mexeu em sua atadura durante alguns instantes, posicionando-a mais alto no braço. Poucas pessoas podem notar que há alguém invadindo suas mentes, e destas só algumas podem evitar que tal invasão aconteça. É uma questão de treino e de como pensar de modo correto. Devido aos seus poderes mágicos, você sempre saberá se alguém estiver entrando em sua mente. Ao conseguir fazer isso, bloquear o acesso a ela será uma simples questão de se concentrar em um pensamento e excluir o resto. Por exemplo, se você pensar apenas em uma parede de tijolos, o inimigo verá só isso na sua mente. Entretanto, é preciso uma grande quantidade de energia e disciplina para bloquear por um tempo o acesso de uma pessoa. Se você for distraído pela menor coisa, a sua parede irá desmoronar e o seu oponente se aproveitará da sua fraqueza. E como posso aprender a fazer isso? Quis saber Eragon.
Só há um meio, treinando, treinando e treinando ainda mais. Imagine algo em sua mente e mantenha aquilo lá, excluindo todo o resto pelo maior período de tempo que você puder. Essa é uma habilidade muito avançada. Poucos conseguem dominá-la satisfatoriamente, respondeu Brown. Não preciso de perfeição, só de segurança. Se eu puder entrar na mente de uma pessoa, poderei mudar a maneira dela pensar. Sempre que aprendo algo novo sobre magia, fico mais desconfiado com relação a ela. Quando chegaram onde estava Safira, ela os assustou ao jogar a cabeça na direção deles. Os cavalos recuaram nervosos. Safira olhou para Eragon cuidadosamente e soltou um sibilo baixo. Seus olhos tinham um aspecto cruel. Eragon olhou preocupado para Brown. Ele nunca havia visto Safira tão zangada daquele jeito. Então perguntou, qual é o problema? Você, rosnou ela, você é o problema. Eragon franziu o rosto e desceu de Cadoc. Assim que seus pés tocaram o chão, Safira bateu em suas pernas com a cauda e segurou-o com as garras. O que você está fazendo? Gritou, lutando para se pôr em pé, mas ela era muito mais forte do que ele. Brown observava atentamente montado em fogo na neve. Safira abaixou sua cabeça até Eragon, olhando os olhos nos olhos. Ele se contorceu sob o olhar determinado dela. Você, sempre que você sai da minha vista, arranja problemas. Você parece até um filhote enfiando o focinho em tudo. E o que acontecerá quando você encontrar algo que possa atacá-lo? Como poderá sobreviver? Não posso ajudá-lo quando estou a vários quilômetros de distância. Permaneci escondida para que ninguém me visse, mas acabou. Não farei isso quando você correr o risco de perder a vida. Entendo sua inquietação, disse Eragon, mas sou muito mais velho do que você e posso cuidar de mim. Pelo que sei, quem precisa de proteção é você. Ela rangeu e bateu os dentes perto do ouvido dele. Você realmente acredita nisso? Perguntou. Amanhã você montará em mim e não naquele animal digno de pena que você chama de cavalo. Caso contrário, vou carregá-lo em minhas garras. Você é ou não é um dos cavaleiros de dragões? Você não liga para mim? A pergunta ardeu em seu peito e ele baixou o olhar. Eragon sabia que ela estava certa, mas ele tinha medo de montar nela. Os voos deles foram as maiores provações que já haviam enfrentado. E então, inquiriu Brown. Quer que eu monte nela amanhã? Respondeu Eragon de maneira pouco convincente. Brown pensou na possibilidade com um brilho nos olhos. Bem, você já tem a cela. Acho que se vocês dois ficarem fora de vista, não haverá problema algum. Safira dirigiu o olhar para ele e depois voltou para Eragon. Mas e se você for atacado ou se houver um acidente? Eu posso não chegar a tempo e... Safira apertou ainda mais o peito dele, fazendo-o parar de falar. É exatamente o que eu estou tentando dizer, pequenino. Brown parecia esconder um sorriso. Vale a pena correr o risco, e você precisa mesmo aprender a montá-la. Pense dessa maneira. Com você voando na minha frente, observando o chão, será capaz de ver com antecedência quaisquer armadilhas, emboscadas e outras surpresas desagradáveis. Eragon voltou a olhar para Safira e disse, tudo bem, eu farei isso, mas me solte. Pode me dar a sua palavra? Isso é necessário? Questionou ele. Safira piscou o olho. Tudo bem, eu dou a minha palavra de que voarei com você amanhã. Satisfeita? Estou. Safira deixou que ele ficasse em pé e, dando impulso com as pernas, decolou. Um tremor percorreu o corpo de Eragon quando ele a viu se contorcendo, ganhando altura em pleno ar. Resmungando, voltou para a Cadoc que seguiu Brown. O sol já estava quase se pondo quando acamparam. Como sempre, Eragon lutou com Brown antes do jantar. No meio da luta, Eragon desferiu um golpe tão forte que quebrou 2 varas que usavam como se fossem 2 gravetos. Os pedaços voaram por toda a parte, produzindo uma nuvem de fragmentos. Brown jogou o que restava de sua vara na fogueira e disse, chega de usar esses galhos. Jogue o seu também no fogo. Você aprendeu bem, mas já fizemos o máximo que podíamos usando galhos. Você não ganhará mais nada ao treinar só com eles. Chegou a hora de usar a espada. E tirou o Zarok da saca de Eragon e entregou-lhe. Nós vamos fazer picadinho um do outro, reclamou Eragon. Nada disso. Novamente você se esqueceu da magia, disse Brown. Ele levantou sua espada e virou-a de modo que a luz do fogo refletisse na lâmina. Brown colocou um dedo em cada lado da arma e concentrou-se nela intensamente, tornando mais profundas as rugas em sua testa. Durante um momento nada aconteceu. Depois ele proferiu. Gel Lot Duknif.
e uma pequena fagulha vermelha apareceu entre seus dedos. Conforme ela crepitava para frente e para trás, ele correu os dedos por toda a extensão da espada. Depois ele a girou e fez a mesma coisa do outro lado. A fagulha desapareceu no momento em que seus dedos deixaram de tocar o metal. Brown esticou a mão com a palma virada para cima e passou a lâmina com força. Eragon deu um pulo para a frente, mas não foi rápido o bastante para detê-lo. Ele ficou surpreso quando Brown, com um sorriso nos lábios, ergueu a mão intacta. "O que você fez?" indagou Eragon. "Sinta a lâmina", ordenou Brown. Eragon a tocou e sentiu uma superfície invisível sob seus dedos. A barreira tinha uns 6 milímetros de largura e era muito escorregadia. "Agora faça o mesmo em Zarok", insistiu Brown. "A sua barreira será um pouco diferente da minha, mas produzirá o mesmo efeito." Ele ensinou Eragon a pronunciar as palavras e orientou quanto ao procedimento. Eragon fez várias tentativas, mas logo conseguiu proteger a lâmina de Zarok. Confiante, ele se pôs em posição para lutar. Antes de começarem, Brown advertiu: "Essas espadas não nos cortarão, mas elas ainda podem quebrar ossos. Eu gostaria de evitar que isso acontecesse, então não bata como você está acostumado. Um golpe no pescoço pode ser fatal." Eragon concordou com a cabeça e atacou sem avisar. Fagulhas saíram de sua espada e o som de metal se chocando encheu o ar do acampamento quando Brown desviou o golpe. Eragon sentia a espada lenta e pesada depois de ter treinado tanto tempo com varas. Sem conseguir mover Zarok rápido o bastante, recebeu uma pancada firme no joelho. Os dois tinham grandes hematomas quando pararam. Eragon tinha muito mais do que Brown. Ele ficou maravilhado ao ver que Zarok não tinha nenhum arranhão ou amassado depois dos fortes golpes que recebeu. Pelos olhos do dragão. Na manhã seguinte, Eragon acordou com os membros doloridos e cheios de hematomas. Viu Brown levar a sela para Saphira e tentou aplacar sua ansiedade. Quando o de jejum ficou pronto, Brown já havia prendido a sela em Saphira e nela pendurado as bolsas de Eragon. Quando sua tigela ficou vazia, Eragon silenciosamente pegou seu arco e foi até Saphira. Brown disse: "Lembre-se, firme-se com os joelhos, guia com seus pensamentos e mantenha o tronco o máximo que puder no horizontal quando estiver em seu dorso. Nada dará errado se você não entrar em pânico." Eragon concordou com a cabeça, colocando o arco em seu tubo de couro, e Brown ajudou a ir para a cela. Saphira esperou impacientemente Eragon apertar as correias em volta das pernas. "Você está pronto?" perguntou. Ele inspirou o frio ar da manhã. "Não, mas vamos lá." Ela concordou entusiasmada. Eragon se segurou com força quando ela agachou. Suas pernas poderosas deram um impulso e o ar passava açoitando o rosto, arrebatando sua respiração. Com 3 batidas suaves das asas, ela já estava no céu, subindo rapidamente. Na última vez em que Eragon montou em Saphira, cada batida das asas era forçada. Agora o voo era estável e sem esforço. Apertou os braços em volta do pescoço de Saphira quando ela virou, inclinando-se. O rio encolheu, transformando-se em uma fina linha cinzenta lá embaixo. As nuvens flutuavam em volta deles. Quando nivelaram a altura bem acima da planície, as árvores no solo não eram mais do que pequenos pontos. O ar rarefeito, frio e perfeitamente claro. "Isto é maravilhoso." As palavras dele perderam-se quando Saphira se inclinou e girou no ar. O solo rodopiou de uma maneira estonteante, e a vertigem fez Eragon se agarrar com mais força. "Não faça isso", gritou. "Parece que vou cair." "Você deve se acostumar com isso. Se eu for atacada no ar, esta será uma das manobras mais simples que eu farei", respondeu ela. Ele não conseguiu pensar em nenhuma resposta e se concentrou em controlar o estômago. Saphira inclinou-se para dar um mergulho suave e aproximou-se lentamente do chão. Embora o estômago de Eragon se contraísse a cada guinada, ele começou a aproveitar o passeio. Relaxou os braços um pouco e esticou o pescoço para trás para olhar a paisagem. Saphira deixou que admirasse a vista por um tempo e depois disse: "Mostrarei a você como é voar de verdade." "Como?" perguntou. "Relaxe e não sinta medo", disse ela. A mente dela puxou a dele, extraindo-o de seu corpo. Eragon resistiu por um momento, mas depois se rendeu ao controle dela. Sua visão ficou embaçada e começou a ver pelos olhos de Saphira. Tudo estava distorcido.
As cores tinham tonalidades estranhas, exóticas. Os tons de azul eram mais proeminentes agora, enquanto os tons de verde e vermelho ficaram suavizados. Eragon tentou virar sua cabeça e seu corpo, mas não conseguiu. Ele sentia-se como um fantasma que havia descido de um plano etéreo. Pura alegria emanava de Saphira quando ela subia mais alto no céu. Ela adorava aquela liberdade de poder ir a qualquer lugar. Quando estava bem acima do chão, olhou para trás em direção a Eragon. Ele viu a si mesmo como Saphira o via, agarrado em seu dorso com um olhar vazio. Podia sentir o corpo dela fazendo resistência contra o ar, usando as correntes ascendentes para subir. Todos os músculos dela eram como se fossem seus. Ele sentiu a cauda movendo-se no ar como um leme gigantesco corrigindo o curso. Eragon ficou surpreso ao ver como ela dependia daquilo. A ligação entre eles foi ficando mais forte até não haver mais distinção entre a identidade de ambos. Eles fecharam as asas juntos e mergulharam como uma flecha que tivesse sido atirada lá do alto. Eragon não sentiu o menor medo de cair, pois estava completamente absorto na euforia de Saphira. O ar passava veloz no rosto deles. A cauda de ambos chicoteava no ar e suas mentes fundidas alegravam-se com aquela experiência. Até mesmo quando eles deram um mergulho vertical em direção ao solo, ele não sentiu medo de colidir. Abriram suas asas no momento certo, saindo do mergulho ao combinarem suas forças. Tomando a direção do céu, subiram depressa e continuaram a voar, dando no ar um giro gigante de 360 graus. Quando iniciaram o nivelamento do voo, suas mentes começaram a separar-se, tornando-se personalidades distintas novamente. Por uma fração de segundo, Eragon sentiu o corpo dele e o de Saphira. Depois sua visão ficou embaçada e ele de novo viu-se sentado em seu dorso. Suspirou e desmoronou na cela. Levou alguns minutos para que o ritmo do coração voltasse ao normal e para que sua respiração ficasse estável. Assim que se recuperou, exclamou: "Isso foi incrível! Como você suporta aterrissar se gosta tanto de voar?" "Eu preciso comer", disse surpresa, "mas estou feliz por você ter sentido prazer ao voar comigo." Essas palavras não podem descrever uma experiência como essa. Eu sinto muito por não ter voado com você mais vezes. Nunca achei que poderia ser assim. Você sempre vê tanto azul. Eu sou assim. Nós voaremos juntos com mais frequência agora? Claro, em todas as chances que tivermos. Ótimo, ela retrucou com um tom de satisfação. Eles trocaram vários pensamentos enquanto ela voava. Conversavam como se não tivessem feito isso há semanas. Saphira mostrou a Eragon como ela usava as colinas e árvores para se esconder e como podia se ocultar na sombra de uma nuvem. Eles examinaram a trilha para Bronn, que provou ser mais árdua do que Eragon achava. Só conseguiam ver o caminho se Saphira voasse bem próximo dele, arriscando ser vista. Perto do meio-dia, um zumbido irritante encheu os ouvidos de Eragon e ele notou uma pressão estranha em sua mente. Balançou a cabeça tentando livrar-se daquilo, mas a tensão aumentava cada vez mais. As palavras de Bronn sobre as pessoas de que tentavam invadir a mente de outras passaram de relance pela cabeça de Eragon e ele tentou freneticamente limpar seus pensamentos. Ele se concentrou em uma das escamas de Saphira e se esforçou para ignorar todo o resto. A pressão cedeu por um momento, mas depois voltou mais forte do que nunca. Um golpe de vento repentino balançou Saphira e a concentração de Eragon se desfez. Antes que pudesse aprontar qualquer defesa, a força invadiu sua mente. Mas, em vez de sentir a presença invasiva de outra mente, só havia palavras. "O que você pensa que está fazendo? Desça aqui, eu achei algo importante." "Bronn?" perguntou Eragon. "Isso", respondeu o ancião irritado. "Faça essa sua lagarta superdesenvolvida pousar. Eu estou aqui." Enviou a Eragon uma imagem do local onde estava. Eragon disse rapidamente a Saphira onde ir e ela tomou a direção do rio que estava lá embaixo. Nesse meio tempo, Eragon preparou seu arco e pegou várias flechas. "Se houver problema, estarei pronto." "Eu também", disse Saphira. Quando chegaram perto de Bronn, Eragon viu em pé em uma clareira agitando os braços. Saphira pousou e Eragon pulou de seu dono procurando perigo. Os cavalos estavam presos em uma árvore à margem da clareira e Bronn estava sozinho. Eragon foi correndo até ele e perguntou: "O que há de errado?" Bronn coçou o queixo e balbuciou várias palavras de xingamento.
Nunca mais me bloqueie daquela maneira. Já é muito difícil fazer contato com você sem precisar lutar para me fazer ouvido. Desculpe, ele bufou. Eu já havia percorrido um bom pedaço da margem do rio quando notei que as pegadas dos Razak haviam desaparecido. Voltei na trilha até o ponto em que elas sumiram. Olhe para o chão e diga-me o que vê. Eragon se ajoelhou, examinou a terra e viu uma mistura de pegadas que era difícil de decifrar. Havia várias pegadas de Razak, uma em cima da outra. Eragon viu que as pegadas tinham poucos dias. Sobrepostos em cima delas, havia sulcos compridos e profundos abertos no chão. Aquilo parecia familiar, mas Eragon não sabia como. Ele ficou ali em pé, balançando a cabeça. Não tenho a menor ideia do que seja. O olhar dele foi parar em Saphira, e ele percebeu o que havia feito aqueles sulcos. Sempre que ela decolava, as garras traseiras eram cravadas no chão, produzindo sulcos daquela mesma maneira. E isso não faz o menor sentido, mas não posso deixar de pensar que os Razak voam usando dragões, ou eles montaram pássaros gigantes e desapareceram nos céus. Você tem uma explicação melhor para isso? Bronn deu de ombros. Ouvi relatos sobre os Razak indo de um lugar para o outro com uma velocidade incrível, mas essa é a primeira prova que tenho. Será quase impossível achá-los se tiverem cavalos voadores. Não são dragões, eu sei disso. Um dragão nunca consentiria que um Razak montasse em seu dorso. O que faremos? Saphira não pode persegui-los no céu, e mesmo se pudesse, você ficaria muito para trás. Não existe uma solução fácil para esta charada, disse Bronn. Vamos almoçar enquanto pensamos nisso. Talvez fiquemos inspirados enquanto comemos. Eragon, triste, foi pegar comida em sua saca. Eles comeram em silêncio, olhando para o céu azul. Novamente, Eragon pensou em sua casa e imaginou o que Horan estaria fazendo. Uma visão da fazenda incendiada surgiu na mente dele e a tristeza ameaçou dominá-lo. O que farei se não encontrarmos os Razak? Qual será o meu propósito? Eu poderia voltar para Carvahal. Ele apanhou um galho do chão e o quebrou entre 2 dedos. Ou poderia viajar com Bronn e continuar o meu treinamento. Eragon ficou contemplando a planície, tentando acalmar seus pensamentos. Quando Bronn acabou de comer, ficou em pé e tirou seu capuz. Pensei em todos os truques que sei, em todas as palavras de poder que conheço, em todas as habilidades que temos, mas ainda não descobri como podemos achar os Razak. Eragon tombou em cima de Saphira, desesperado. Saphira poderia se mostrar em alguma cidade. Isso atrairia os Razak como moscas até o mel. Mas seria uma coisa extremamente arriscada. Os Razak poderiam trazer soldados com eles e o próprio rei poderia ficar interessado demais a ponto de aparecer pessoalmente, o que seria sinônimo de morte certa para você e para mim. E agora? Perguntou Eragon, jogando as mãos para o alto. Você tem alguma ideia, Saphira? Não. Depende de você, disse Bronn. Esta é a sua cruzada. Eragon rangeu os dentes raivosamente e afastou-se de Bronn e de Saphira. Quando estava para entrar no meio das árvores, o seu pé bateu em algo duro. Um frasco de metal com uma tira de couro comprida o bastante para deixá-lo pendurado no ombro de alguém estava caído no chão. Uma insígnia prateada que Eragon reconheceu como sendo dos Razak estava forjada nele. Animado, ele pegou o frasco e desatarrachou a tampa. Um cheiro enjoativo encheu o ar. Era o mesmo cheiro que sentiu quando achou Geralt em meio aos destroços da casa. Virou o frasco e uma gota de um líquido claro e brilhante caiu no dedo dele. Imediatamente o dedo de Eragon queimava como se estivesse pegando fogo. Ele gritou e esfregou o dedo no chão. Depois de um momento, a dor cedeu, virando um latejar moderado. Um pedaço da pele foi arrancado. Fazendo caretas, voltou correndo até Bronn. Vejam o que achei. Bronn pegou o frasco, examinou e jogou um pouco do líquido na tampa. Eragon começou a alertá-lo. Cuidado, isso queima. A pele, eu sei, disse Bronn. E suponho que você tenha se adiantado e derramado um pouco na sua mão, no seu dedo. Bem, pelo menos demonstrou um pouco de bom senso ao não tentar beber isto. Tudo que restaria de você seria uma poça. O que é isso? Perguntou Eragon. Óleo das pétalas da planta Satyr que cresce em uma ilhota nos mares gelados do norte. Em seu estado natural, o óleo é usado para preservar pérolas. Ele as deixa brilhosas e resistentes. Mas quando certas palavras são pronunciadas em cima do óleo, juntamente com o sacrifício de sangue, ele ganha a propriedade de dissolver qualquer tipo de carne.
Somente isso não o tornaria especial, já que existem vários ácidos que são capazes de dissolver músculos e ossos, mas sim a capacidade de deixar todo o resto intocado. Você pode jogar qualquer coisa dentro deste óleo e tirá-la sem que ele sofra nenhum dano, a não ser que seja parte de um humano ou de um animal. Essa capacidade tornou este óleo uma arma predileta de muitos para cometerem assassinatos e torturas. Ele pode ser armazenado em madeira, pode ser posto na ponta de uma lança ou derramado em lençóis para que a próxima pessoa que os toque seja queimada. Há inúmeros usos para este óleo, são limitados apenas pela sua inventividade. Qualquer ferimento demora a sarar. Ele é raro e muito caro, especialmente em sua forma convertida. Eragon lembrou-se das terríveis queimaduras que cobriam Garrow. Foi o que usaram nele, percebeu Eragon horrorizado. Por que será que os Razak deixaram para trás algo tão valioso? Deve ter caído por acidente quando saíram voando. Mas por que não voltaram para pegá-lo? Eu duvido que o rei ficará satisfeito ao saber que o perderam. Não, ele não ficará, sentiu Bronn. Mas ele ficaria mais zangado ainda se eles demorassem muito para levar notícias sobre você. De fato, se os Razak já chegaram até ele agora, pode ter certeza de que o rei já sabe o seu nome. Isso significa que precisaremos ter muito mais cuidado ao entrarmos nas cidades. Haverá avisos e cartazes falando de você espalhados por todo o Império. Eragon parou para pensar. Este óleo, ele é muito raro mesmo. Como diamantes na gamela dos porcos, comparou Bronn. Ele se corrigiu depois de alguns segundos. Na verdade, o óleo normal é usado por joalheiros, mas só por aqueles que têm condição de comprá-lo. Então, há pessoas que o comercializam, talvez uma ou duas. Bom, disse Eragon, as cidades ao longo da costa mantêm registros dos embarques que fazem? Os olhos de Bronn faiscaram. É claro que mantém. Se tivéssemos acesso a esses registros, saberíamos quem trouxe o óleo para o sul e para onde foi enviado depois. E o registro da compra do Império nos diria onde os Razak moram, concluiu Eragon. Não sei quantas pessoas podem comprar este óleo, mas não deve ser difícil descobrir quem não trabalha para o Império. Genial, exclamou Bronn sorrindo. Eu queria ter tido esse pensamento há alguns anos. Isso teria me poupado muita dor de cabeça. A costa está repleta de vários vilarejos e cidades onde os navios podem atracar. Suponho que devíamos começar por Tern, que controla grande parte do comércio. Bronn fez uma pausa. Pelo que soube, meu velho amigo Geld mora lá. Não nos vemos há muitos anos, mas ele pode estar disposto a nos ajudar. E por ser comerciante, talvez tenha acesso àqueles registros. E como chegamos a Tern? Devemos seguir rumo a sudoeste até chegarmos a uma passagem em um desfiladeiro na Espinha. Assim que estivermos do outro lado, podemos ir em direção à costa até Tern, disse Bronn. Um vento suave agitou seus cabelos. Podemos chegar a essa passagem em uma semana? Facilmente. Se nos afastarmos do curso do Nínor e seguirmos à direita, poderemos ver as montanhas amanhã. Eragon foi até Saphira e montou nela. Então nos veremos no jantar. Quando estavam a uma boa altura, disse a ela, amanhã montarei em Caddoc. Antes que você reclame, saiba que só farei isso porque quero conversar com Bronn. Você devia cavalgar com ele dia sim, dia não. Dessa maneira continuará a receber seus ensinamentos e eu terei tempo para caçar. Você não ficará chateada? É algo necessário. Quando pousaram ao final do dia, ficou satisfeito por perceber que suas pernas não doíam. A sela protegeu muito bem das escamas de Saphira. Eragon e Bronn travaram sua luta diária, mas não foi tão enérgica, pois ambos estavam preocupados com os eventos daquele dia. Quando terminaram, os braços de Eragon ardiam por não estarem acostumados com o peso de Zarok. Uma canção na estrada. No dia seguinte, enquanto cavalgavam, Eragon perguntou a Bronn, como é o mar? Você já deve ter ouvido alguma descrição, respondeu Bronn. Já, mas como é de verdade? Os olhos de Bronn ganharam um ar misterioso, como se estivesse contemplando uma cena oculta. O mar é a emoção encarnada. Ele ama, odeia e chora. Desafia todas as tentativas de registrar tal emoção com palavras e rejeita todos os grilhões. Não importa o que digamos sobre ele, sempre haverá algo que não conseguimos descrever. Lembra-se do que falei sobre como os elfos vieram do mar? Lembro. Embora vivam muito longe da costa, ainda preservam um grande fascínio e paixão pelo oceano.
O som das ondas quebrando, o cheiro do ar salgado, e isso os afeta profundamente e inspirou várias de suas músicas mais belas. Se você quiser ouvir, há uma canção que fala sobre esse amor. Eu quero, interessou-se Eragon. Brown limpou a garganta e disse, vou traduzi-la da língua antiga o melhor que puder. Não ficará perfeita, mas talvez possa lhe dar uma ideia de como é a música original. Ele fez fogo na neve parar e fechou os olhos. Brown ficou em silêncio por um tempo e cantou de modo suave. Ó sedução líquida sob o azul celeste, sua formosa extensão me chama, na qual eu navegaria eternamente, não fosse pela elfa que me chama. Ela prendeu meu coração com um laço branco como um lírio que nunca será rompido, protegido pelo mar, que pode ser retorcido pelas árvores e pelas ondas. As palavras ecoaram repetidamente na mente de Eragon. Ainda há muitos mais trechos dessa música, a Dúcio Benadatia. Recitei apenas alguns versos. Ela conta a triste história de dois amantes, a Cauã e Nuada, que foram separados por um desejo pelo mar. Os elfos veem um grande significado nela. É bonita, disse Eragon simplesmente. A espinha era uma sombra tênue no horizonte ao pararem naquela noite. Quando chegaram ao contraforte da espinha, mudaram de direção e seguiram para o sul. Eragon sentia-se feliz por estar junto das montanhas de novo. Elas impunham ao mundo limites confortáveis. 3 dias depois chegaram a uma estrada larga sulcada por rodas de carroças. Esta é a via principal entre a capital, Urubaen e Term, informou Brown. Ela é muito usada e é uma das rotas favoritas dos mercadores. Devemos ter mais cuidado. Esta não é a época mais movimentada do ano, mas algumas pessoas devem usar a estrada. Os dias passavam rapidamente conforme continuavam a viajar, acompanhando a espinha, procurando a passagem no desfiladeiro. Eragon não podia reclamar de tédio. Quando não estava estudando a língua dos elfos, estava aprendendo a cuidar de Safira ou praticando magia. Eragon também aprendeu a matar animais selvagens usando magia, o que poupava o tempo que eles gastavam caçando. Ele segurava uma pedra pequena na mão e a atirava na presa. Era impossível errar. Os frutos de seus esforços eram assados sobre a fogueira todas as noites. E depois do jantar, Brown e Eragon lutavam usando as espadas e às vezes os punhos. Os dias longos e o trabalho exaustivo acabaram com quase todo o excesso de gordura do corpo de Eragon. Seus braços ficaram fortes, sua pele bronzeada era delineada por músculos definidos. Tudo relacionado a mim está ficando mais endurecido, pensou ele amargamente. Quando finalmente chegaram à passagem, Eragon viu que um rio corria no meio dela e atravessava a estrada. Este é o Torque, explicou Brown. Vamos acompanhá-lo até o mar. Como, riu Eragon, se ele corre para fora da espinha nesta direção? Não iremos parar no oceano, a não ser que ele faça a volta em torno de si mesmo. Brown rodou o anel em seu dedo. No meio das montanhas fica o lago Wadark. De cada uma das extremidades corre um rio e os dois se chamam Torque. Este que vemos é o que segue em direção ao oriente. Ele corre para o sul e atravessa o bosque até se unir ao lago Leona. O outro vai para o mar. Depois de 2 dias na espinha, chegaram a uma plataforma na montanha, de onde podiam ver muito além da cordilheira. Eragon notou como o terreno ficava plano ao longe e reclamou por causa dos quilômetros que ainda teriam de percorrer. Brown apontou. Lá embaixo ao norte fica Term, é uma cidade antiga. Alguns dizem que foi o primeiro lugar em que os elfos aportaram em Alagaésia. Suas fortificações nunca sucumbiram e seus guerreiros nunca foram derrotados. Ele tocou fogo na neve com as esporas e saiu da plataforma. Cavalgaram até o começo da tarde do dia seguinte para descer até o sopé da montanha e chegar ao outro lado da espinha, onde o terreno coberto de florestas rapidamente se nivelava. Sem as montanhas para se esconder, Safira voava perto do chão, fazendo uso de todas as depressões e declives na terra para se ocultar. Além da floresta, notaram uma mudança. Um terreno estava coberto por uma grama macia e por uma vegetação suave, na qual os pés deles afundavam. O musgo prendia-se a todas as pedras e galhos e delineavam a orla dos riachos que rendavam o terreno. Poças de lama pontilhavam a estrada onde os cavalos haviam pisado. Logo, tanto Brown quanto Eragon estavam cobertos de respingos de lama. Por que tudo é verde, quis saber Eragon? Eles não têm inverno aqui? Tem, mas a estação é branda.
A névoa e a neblina que vem do mar mantém tudo vivo. Alguns gostam disso, mas para mim é sombrio e deprimente. Quando a noite caiu, armaram um acampamento no lugar mais seco que conseguiram achar. Enquanto comiam, Brown comentou: "Você devia montar Caddock até chegarmos a Term. É bem provável que encontremos outros viajantes agora que saímos da espinha, e será melhor se você estiver comigo. Um velho viajando sozinho levantará suspeitas. Com você ao meu lado, ninguém fará perguntas. Além disso, não quero aparecer na cidade e fazer alguém que me viu na estrada ficar imaginando de onde você surgiu de repente. Usaremos nossos nomes verdadeiros?" inquiriu Eragon. Brown pensou por um instante. "Não seremos capazes de enganar Geode. Ele já sabe o meu nome e acho que posso confiar o seu nome a ele. Mas para todos os outros, eu serei Neil e você será o meu sobrinho Evan. Se nossas línguas nos traírem, acho que isso não faria muita diferença, mas não quero nossos nomes na memória de ninguém. As pessoas têm o irritante hábito de lembrar-se de coisas que não deviam." Um gostinho de Term. Depois de 2 dias viajando em direção ao oceano, Saphira avistou Term. Uma névoa densa agarrava-se ao chão, prejudicando a visão de Brown e de Eragon, até que uma brisa vinda do oeste soprou a neblina para longe. Eragon ficou boquiaberto quando Term revelou-se em frente a eles de repente, aninhada à beira do mar cintilante, onde imponentes navios estavam atracados com suas velas recolhidas. O barulho contínuo das ondas estourando podia ser ouvido ao longe. A cidade ficava protegida atrás de uma muralha branca que tinha 30 metros de altura e 9 metros de largura, com carreiras de fendas retangulares para os arqueiros lançarem as flechas em toda a sua extensão e uma passarela no topo para os soldados e sentinelas. A superfície lisa da muralha era quebrada por 2 grandes portas metálicas levadiças em forma de grade, uma voltada para o mar ocidental e a outra para o sul na direção da estrada. Acima da muralha e assentada sobre sua porção nordeste, erguia-se uma enorme fortaleza construída com pedras gigantescas e munida de várias torres. No torreão mais alto, a luz de um farol brilhava cintilante. O castelo era a única coisa visível acima das fortificações. Soldados guardavam o portão sul, mas seguravam suas lanças negligentemente. "Este será o nosso primeiro teste", disse Brown. "Vamos torcer para que não tenham recebido um alerta de império contra nós e que não nos detenham. Não importa o que aconteça, não entre em pânico e não se comporte de modo misterioso." Eragon disse a Saphira: "Agora você devia pousar em algum lugar e se esconder. Nós vamos entrar." "Metendo o nariz onde não deve de novo", disse ela de mau humor. "Eu sei, mas Brown e eu temos alguns trunfos que a maioria das pessoas não tem. Nós ficaremos bem. Se acontecer alguma coisa, vou prendê-lo nas minhas costas e nunca mais vou soltá-lo. Eu também amo você. Então vou prendê-lo ainda mais forte." Eragon e Brown cavalgaram em direção ao portão, tentando agir de modo casual. Uma flâmula amarela que ostentava o contorno de um leão rugindo e um braço segurando um lírio tremulava acima da entrada. Ao se aproximarem da muralha, Eragon perguntou admirado: "Qual é o tamanho deste lugar?" "É maior do que qualquer cidade que você já viu", respondeu Brown. Na entrada para a Term, a postura dos guardas era mais ereta e bloqueavam o portão com suas lanças. "Qual é o nome de vocês?", perguntou um deles com um tom de voz desinteressado. "Eu me chamo Neil", respondeu Brown com uma voz asmática, caminhando sem aprumo e com uma feliz expressão de tolice no rosto. "E quem é o outro?", perguntou o guarda. "Ora, eu já ia falar. Este é o meu sobrinho Evan. Ele é filho de minha irmã, não é?" O guarda sacudiu a cabeça impacientemente. Sei. E o que veio fazer aqui?" "Ele veio visitar um velho amigo", respondeu Eragon, forçando um sotaque. "Só vim junto para ele não se perder, se é que você me entende. Ele já não é jovem e pegou muito sol na cabeça quando era garoto. Parece que fritou os miolos, sabe?" Brown sacudiu a cabeça prazerosamente. "Certo, podem passar", disse o guarda, acenando e abaixando a lança. "Só tome cuidado para que ele não cause nenhum problema." Ele não fará nada disso", prometeu Eragon. Ele tocou o Caddock para frente e entraram em Term. A rua calçada com pedras estalava embaixo dos cascos dos cavalos. Assim que ficaram longe dos guardas, Brown sentou-se e reclamou: "Parece que fritou os miolos, sabe? Eu não podia deixar você se divertir sozinho", provocou Eragon. Brown limpou a garganta como um sinal de reprovação e olhou para o lado.
As casas eram austeras e sinistras, janelas pequenas e profundas deixavam entrar apenas poucos raios de sol. Portas estreitas ficavam recuadas dentro das edificações. Os telhados eram planos, exceto por algumas armações de metal e cobertos por telhas de pedra. Eragon notou que as casas mais próximas à muralha de Ter não tinham mais de um andar de altura e que as edificações iam ficando gradativamente mais altas conforme se afastavam. As mais perto da cidade eram as mais altas de todas, embora fossem insignificantes comparadas à fortaleza. Este lugar parece estar pronto para a guerra, comentou Eragon. Bronn anuiu com a cabeça. A história de Term está repleta de ataques de piratas, urgaus e outros inimigos. Há muito tempo é um centro de comércio. Sempre haverá conflito onde os ricos ganham em abundância. As pessoas daqui foram forçadas a tomar medidas extraordinárias para evitar que fossem pilhadas. E o fato de Galbatorix dar-lhes soldados para protegerem a cidade também ajuda muito. Por que há casas mais altas do que as outras? Olhe para a fortaleza, disse Bronn apontando. Tem uma vista sem obstruções de toda a Term. Se a muralha for invadida, os arqueiros podem se posicionar em todos os telhados. E porque as casas da frente, perto da muralha, são mais baixas, os arqueiros das casas mais atrás podem atirar sem medo de atingir seus colegas. Além disso, se os inimigos tomassem aquelas casas e colocassem seus arqueiros acima delas, seria muito fácil atingi-los. Nunca vi uma cidade planejada dessa maneira, disse Eragon maravilhado. De fato, mas isso só foi feito depois que Tern quase foi completamente incendiada por um ataque pirata, comentou Bronn. Enquanto continuavam a subir a rua, as pessoas olhavam para eles desconfiadas, mas também não demonstravam um interesse demasiado. Comparada à nossa recepção em Dareth, desta vez fomos recebidos de braços abertos. Talvez Tern ainda não saiba nada sobre os Urgaus, pensou Eragon. Mas mudou de opinião quando um homem grande de ombros largos passou com uma espada na cintura. Havia outros sinais sutis de tempos conturbados. Não havia crianças nas ruas, as pessoas ficavam de rosto fechado e muitas casas estavam vazias, com ervas daninhas crescendo entre as pedras que cobriam seus jardins. Parece que eles tiveram algum problema, observou Eragon. Igual a todos os outros lugares, disse Bronn fechando a carranca. Precisamos ajudar Jod. Dirigiram seus cavalos para o outro lado da rua até uma taverna e os amarraram em um pequeno poste. A castanha verde, excelente, resmungou Bronn olhando para o letreiro desgastado enquanto ele e Eragon entravam no local. O salão sombrio parecia ser inseguro. O fogo ardia lentamente na lareira, mas ninguém parecia se incomodar ao ponto de querer alimentá-lo com mais um pedaço de lenha. Poucas pessoas solitárias nos cantos bebericavam seus drinks com expressões mal-humoradas no rosto. Um homem que não tinha 2 dedos, sentado em uma mesa mais distante, observava sua mão mutilada. O homem atrás do balcão do bar tinha um toque de cinismo nos lábios e segurava com as 2 mãos um copo que não parava de limpar, embora estivesse quebrado. Bronn se encostou no balcão e perguntou: "O senhor sabe onde posso encontrar um homem chamado Jod?" Eragon ficou ao lado dele, mexendo na ponta de seu arco que estava na altura de sua cintura. Embora a arma estivesse pendurada nas suas costas, Eragon queria que naquele momento ela estivesse em suas mãos. O homem no bar disse em um tom de voz mais alto do que o normal: "Ora, por que eu deveria saber? Acha que fico tomando conta de todos os grosseirões que vivem neste lugar no meio do nada?" Eragon recuou quando todos os olhos do lugar se voltaram para eles. Bronn continuou a falar suavemente. Será que isto poderia melhorar a sua memória? Ele deslizou 3 moedas em cima do balcão do bar. O homem ficou mais alegre e deixou o copo de lado. "Pode ser", respondeu abaixando seu tom de voz, "mas a minha memória precisa de muito incentivo." A expressão no rosto de Bronn ficou mais séria, contudo ele deslizou mais moedas sobre o balcão. O homem atrás do bar chupava um dos lados das suas bochechas, demonstrando indecisão. "Tudo bem", disse finalmente e fez o gesto de que ia pegar as moedas. Mas, antes que ele as tocasse, o homem que não tinha 2 dedos disse lá da mesa dele: "Gareth, o que você acha que está fazendo? Qualquer um na rua pode dizer a eles onde Jod mora. Por que você está cobrando dinheiro deles?" Bronn passou a mão nas moedas, jogando-as de volta na sua bolsa. Gareth lançou um olhar fulminante para o homem na mesa e depois se virou para eles e pegou o copo de novo. Bronn foi até o estranho e disse: "Obrigado, meu nome é Neil, este é Evan."
O homem ergueu sua caneca para eles. Martin, é claro, já conheceram Gareth. A voz dele era grave e áspera. Martin apontou para algumas cadeiras vazias. Vamos, sentem-se, não me incomodo. Eragon pegou uma cadeira e ajeitou-a de modo que ficasse de costas para a parede e de frente para a porta. Martin ergueu uma sobrancelha, mas não fez nenhum comentário. Você acabou de me fazer economizar algumas coroas, disse Brown. O prazer foi todo meu, mas não posso culpar Gareth, pois os negócios não têm sido muito bons ultimamente. Martin coçou o queixo. George mora no lado oeste da cidade, bem ao lado de Angela, a herbolária. Vai fazer algum negócio com ele? Mais ou menos, respondeu Brown. Bem, ele não estará interessado em comprar nada, pois perdeu outro navio há poucos dias. Brown aproveitou a divulgação dessa notícia e perguntou com interesse. O que aconteceu? Não foram os Urgaus, não é? Não, respondeu Martin. Eles saíram da área. Ninguém os vê há quase um ano. Parece que foram para o sul e para o leste, mas eles não são o nosso maior problema. A maioria dos nossos negócios é feita com o comércio marítimo, como você deve saber muito bem. Então, ele parou para dar um gole em sua caneca. Já faz alguns meses que alguém vem atacando nossos navios. Não são atos de pirataria comum, pois só os navios que levam as mercadorias de certos comerciantes é que são atacados. George é um deles. A coisa está tão feia que nenhum comandante aceita mercadorias daqueles comerciantes, o que dificulta a nossa vida aqui. Especialmente porque alguns deles dirigem as maiores empresas de comércio marítimo do Império. Estão sendo forçados a despachar suas mercadorias por terra, o que elevou os custos de modo absurdo e suas caravanas nem sempre chegam aos seus destinos. Vocês têm alguma ideia de quem seja o responsável? Deve haver alguma testemunha, disse Brown. Martin balançou a cabeça. Ninguém sobrevive aos ataques. Os navios saem e desaparecem e nunca mais voltam a ser vistos. Martin se inclinou em direção a eles e disse baixinho. Os marinheiros dizem que é magia. Ele concordou com a cabeça, piscou o olho e recostou-se na cadeira. Brown pareceu ficar preocupado com as palavras dele. O que você acha? Martin deu de ombros. Não sei, e acho que nunca saberei, a não ser que me aconteça a infelicidade de estar em um daqueles navios capturados. O senhor é marinheiro? Indagou Eragon. Não, respondeu Martin, pareço com um. Os comandantes me contratam para defender os navios contra os piratas, e aqueles ordinários não têm demonstrado muita atividade recentemente. Ainda assim, é um bom trabalho. Mas é perigoso, afirmou Brown. Martin deu de ombro de novo e bebeu o que restava da sua cerveja. Brown e Eragon saíram do bar e dirigiram-se para o lado oeste da cidade, que era a região mais bonita em Terre. As casas eram limpas, enfeitadas e grandes. As pessoas nas ruas usavam roupas caras e andavam com um ar de autoridade. Eragon sentiu-se deslocado, fora do seu ambiente. Um velho amigo. A loja da herbolária tinha um letreiro alegre e foi fácil de encontrar. Uma mulher baixa, de cabelos encaracolados, estava sentada perto da porta. Segurava uma rã com uma das mãos e escrevia com a outra. Eragon presumiu que fosse Angela, a herbolária. Havia uma casa em cada lado da loja. Qual você acha que é a dele? Perguntou Eragon. Brown pensou e depois disse, vamos descobrir. Ele aproximou-se da mulher e perguntou educadamente. A senhora poderia nos informar qual é a casa de Judge? Poderia, ela continuou a escrever. E vai nos dizer? Sim. Ela ficou em silêncio, mas sua caneta escrevia mais rápido do que nunca. A rã, que estava na mão dela, coachou e olhou para eles com olhos perversos. Brown e Eragon esperaram de maneira desconfortável, mas ela não falou mais nada. Eragon estava prestes a falar qualquer coisa quando Angela olhou para cima. É claro que posso falar. Tudo o que vocês têm a fazer é pedir. Sua primeira pergunta foi se eu poderia falar, e a segunda se eu diria. Mas de fato não me fizeram a pergunta que realmente queriam. Então deixe-me perguntar apropriadamente, disse Brown sorrindo. Qual é a casa de Judge e por que a senhora está segurando uma rã? Agora estamos fazendo progresso, disse com bom humor. Judge mora na casa direita, e quanto a rã, na verdade é um sapo. Estou tentando provar que os sapos não existem, só rãs. Como não existem sapos se a senhora está com um deles na mão agora? Interrompeu Eragon. Além disso, que bem isso irá fazer, provar que só existem rãs? A mulher balançou a cabeça vigorosamente. Seus cachos escuros pularam. Não, você não entendeu. Se eu provar que os sapos não existem, então esse sapo sempre foi uma rã. Portanto, o sapo que você está vendo agora não existe. E, ela ergueu um dedinho,
Se eu puder provar que só existem rãs, os sapos não poderão fazer nada de mal, como fazer os dentes cair, provocar verrugas, envenenar ou matar pessoas. Além disso, as bruxas não poderão fazer mais seus feitiços para o mal, pois, é claro, não haverá nenhum sapo por perto. Entendi, respondeu Brown delicadamente. Parece interessante e gostaria de ouvir mais sobre isso, mas tenho de falar com Jod. Claro, disse ela fazendo um gesto com a mão e voltando a escrever. Assim que eles estavam fora do alcance dos ouvidos da herbolária, Eragon disse, ela é biruta. É possível, disse Brown, mas nunca se sabe. Ela pode descobrir algo útil, então não a critique. Quem sabe se os sapos não são rãs, na verdade. E os meus sapatos são feitos de ouro, retrucou Eragon. Eles pararam perante uma porta que tinha um batedor de ferro fundido e uma soleira de mármore. Brown bateu 3 vezes. Ninguém respondeu. Eragon sentiu-se levemente como um tolo. Talvez seja a casa errada. Vamos tentar a outra, sugeriu ele. Brown ignorou e bateu novamente, desta vez com mais força. Novamente ninguém respondeu. Eragon virou-se irritado, mas ouviu alguém correndo até a porta. Uma jovem mulher de pele bem clara e cabelos louros a abriu. Os olhos dela estavam inchados, parecia que estava chorando, mas a sua voz estava perfeitamente firme. Pois não, o que vocês desejam? Jod mora aqui? Perguntou Brown educadamente. A mulher deixou a cabeça cair um pouco. Sim, mora, é o meu marido. Ele está esperando vocês. Ela não abriu mais a porta do que já estava aberta. Não, mas precisamos falar com ele, disse Brown. Ele está muito ocupado. Nós viemos de muito longe e é muito importante falar com ele. A expressão no rosto dela fechou-se. Ele está ocupado. Brown ficou irritado, mas a voz dele continuou em seu tom educado. Já que não está disponível, será que poderia dar um recado a ele? A boca da mulher contorceu-se, mas ela consentiu. Diga que um amigo de Gilê está esperando aqui fora. A mulher ficou desconfiada, mas disse, tudo bem. Ela fechou a porta de repente e Eragon ouviu seus passos afastando-se. Isso não foi muito educado, comentou. Guarde suas opiniões para si mesmo, disparou Brown, e não diga nada. Deixe que eu falarei. Ele cruzou os braços e bateu de leve com os dedos. Eragon fechou a boca e olhou para longe. De repente, a porta se abriu e um homem alto irrompeu de dentro de casa. Suas roupas caras estavam amarrotadas, seus cabelos grisalhos eram escassos e ele tinha um rosto triste com sobrancelhas curtas. Uma longa cicatriz atravessava seu couro cabeludo, chegando até suas têmporas. Ao vê-los, seus olhos arregalaram-se e ele recostou-se no portal sem fala. Sua boca abriu-se e fechou-se várias vezes, como a de um peixe fora d'água. Perguntou baixinho com uma voz incrédula. Brown? Brown pôs um dedo na frente dos lábios e andou para a frente, segurando o braço do homem. É muito bom ver você, George. Estou feliz porque a memória não o abandonou, mas não pronuncie esse nome. Não seria nada bom se alguém soubesse que estou aqui. George olhou para os lados freneticamente, com um ar espantado no rosto. Pensei que você estivesse morto, sussurrou. O que aconteceu? Por que não fez contato comigo antes? Tudo será explicado. Você tem um lugar onde possamos conversar em segurança? George hesitou, oscilando seu olhar entre Eragon e Brown, o rosto enigmático. Finalmente ele disse, não podemos conversar aqui, mas se esperar um pouco vou levá-los a um local onde poderemos. Ótimo, disse Brown. George concordou com a cabeça e desapareceu atrás da porta. Espero poder descobrir algo sobre o passado de Brown, pensou Eragon. Havia um espadim na cinta de George quando reapareceu. Uma sobrecapa bordada pendia de modo folgado em seus ombros, combinando com o seu chapéu emplumado. Brown lançou um olhar crítico para aquele luxo e George deu de ombros seguro de si. Ele os guiou cruzando o termo em direção à fortaleza. Eragon guiava os cavalos atrás dos 2 homens. George apontava para o destino deles. Richard, senhor de Term, decretou que todos os comerciantes devem ter seus escritórios no castelo dele. Embora a maioria de nós conduza seus negócios de outros locais, ainda assim temos de alugar salas lá. Não faz sentido, mas nós obedecemos para mantê-lo calmo. Lá ninguém poderá nos ouvir, as paredes são grossas. Passaram pelo portão principal da fortaleza, entrando no pátio. George andou rapidamente até uma porta lateral e apontou para um anel de ferro. Pode amarrar os cavalos ali, ninguém irá incomodá-los. Quando Caddoc e Fogo na Neve estavam amarrados com segurança, ele abriu a porta com uma chave de ferro e os deixou entrar. Lá dentro havia um corredor comprido e vazio, iluminado por tochas presas na parede.
Eragon ficou surpreso por ser o lugar tão frio e úmido daquela maneira. Ao tocar na parede, seus dedos deslizaram por cima de uma camada de limo. Ele tremeu. George pegou uma tocha e guiou-os pelo corredor. Pararam diante de uma pesada porta de madeira. Ele a abriu e mandou que entrassem depressa em uma sala dominada por um tapete de pele de urso ladeado por poltronas estofadas. Prateleiras repletas de livros com capas de couro cobriam as paredes. George pôs lenha na lareira e jogou a tocha dentro dela. O fogo pegou rapidamente. Você, seu velho, tem muita coisa a me explicar. O rosto de Bronn se enrugou com um sorriso. Quem você está chamando de velho? A última vez que o vi não havia nenhum fio de cabelo branco na sua cabeça. Agora parece que eles estão nos estágios finais de decomposição. E você está a mesma coisa de 20 anos atrás. Parece que o tempo vem preservando como um velhote excêntrico só para poder passar sabedoria para novas gerações. Chega de tudo isso. Vá contando a sua história. Você sempre foi bom nisso, disse George impaciente. Eragon preparou os ouvidos e esperou ansiosamente para ouvir o que Bronn diria. Bronn relaxou sentado em uma cadeira e pegou o seu cachimbo. Lentamente soprou um anel de fumaça que ficou verde, entrou com uma flecha pela lareira e voou pela chaminé. Você se lembra do que estávamos fazendo em Gilê? Lembro, é claro, respondeu George. Aquele tipo de coisa é difícil de esquecer. Uma narração incompleta, mas não deixa de ser correta, disse Bronn secamente. Quando nós fomos separados, não consegui achá-lo. No meio da confusão, deparei com um pequeno quarto. Não havia nada de extraordinário nele, só caixotes e caixas, mas por pura curiosidade fui investigar. A sorte sorriu para mim naquele momento, pois achei o que estávamos procurando. Uma expressão de espanto passou pelo rosto de George. Assim que aquilo estava em minhas mãos, eu não podia esperar por você. Eu poderia ser descoberto a qualquer segundo e tudo estaria perdido. Eu me disfarcei o melhor que pude, fugi da cidade e corri para os... Bronn hesitou, olhou para Eragon e continuou. Corri para os nossos amigos. Eles guardaram aquilo em um cofre para que ficasse bem seguro e fizeram-me prometer cuidar de quem os recebesse. Até o dia em que minhas habilidades fossem requeridas, eu tinha de desaparecer. Ninguém podia saber que eu estava vivo, nem mesmo você, embora tenha me doído ter lhe causado sofrimento sem necessidade. Aí fui para o norte e me escondi em Carvahal. Eragon apertou suas mandíbulas, furioso porque Bronn continuava a deixá-lo sem saber de sua história de propósito. George franziu o rosto e perguntou, então, nossos amigos sabiam que você estava vivo esse tempo todo? Sabiam. Ele suspirou. Suponho que o estratagema tenha sido inevitável, embora eu preferisse que eles tivessem me contado. Carvahal não fica bem ao norte, do outro lado da espinha? Bronn inclinou a cabeça. Pela primeira vez, George examinou Eragon. Seus olhos cinzentos repararam em todos os detalhes. Ele ergueu as sobrancelhas e disse, presumo então que você esteja cumprindo a sua missão. Bronn balançou a cabeça. Não é tão simples assim. Aquilo foi roubado há algum tempo, pelo menos é o que presumo, pois não recebi nenhum alerta dos nossos amigos e suspeito que os mensageiros deles foram pegos em ciladas, então decidi descobrir o que pudesse. Por acaso, Eragon viajava na mesma direção. Agora estamos viajando juntos. George parecia confuso. Mas se eles não mandaram nenhum mensageiro, como você poderia saber que era a sua... Bronn interrompeu rapidamente, dizendo... O tio de Eragon foi brutalmente assassinado pelos Razag. Incendiaram a casa dele e quase o mataram também. Ele merece vingança, mas estamos sem nenhuma pista para seguir e precisamos de ajuda para achá-los. A expressão do rosto de George ficou mais tranquila. Entendo, mas por que você veio até aqui? Eu não sei onde os Razag podem estar escondidos e quem souber não vai dizer a você. Em pé, Bronn enfiou a mão no bolso do seu manto e pegou o frasco dos Razag. Ele o jogou para George. Havia óleo de Safer aí dentro, do tipo perigoso. Os Razag estavam com isso. Eles o perderam na trilha e nós o achamos. Precisamos ver os registros de despachos marítimos para a Tern para acompanharmos as compras do Império desse óleo. Isso nos mostrará onde fica o esconderijo dos Razag. Linhas de expressão apareceram no rosto de George enquanto pensava. Ele apontou para as estantes de livros. Estão vendo aquilo? São os registros dos meus negócios, de um comerciante. Vocês querem iniciar um projeto que pode levar meses. E há outro problema maior do que esse. Os registros que vocês procuram ficam guardados neste castelo.
mas apenas Brand, o gerente de comércio de Rista, pode consultá-los regularmente. Comerciantes como eu não têm a permissão de examiná-los. Eles temem que possamos fabricar os números enganando o Império quanto aos seus preciosos impostos. Poderei lidar com isso quando chegar o momento, asseverou Brown, mas precisamos de alguns dias de descanso antes de podermos pensar em pôr o plano em prática. George sorriu. Parece que chegou minha vez de ajudá-lo. Minha casa é sua, claro. Estão usando outro nome enquanto estão aqui? Estamos, retorquiu Brown. Sou Neil e o rapaz é Evan. Eragon avaliou George. Você tem um nome singular. Poucas pessoas receberam o nome do primeiro cavaleiro. Na minha vida toda, li somente sobre 3 pessoas que eram chamadas dessa maneira. Eragon ficou surpreso com o fato de George saber a origem de seu nome. Brown olhou para Eragon. Você poderia ir ver se os cavalos estão bem? Eu acho que não amarrei direito o arreio de fogo na neve. Eles estão tentando esconder algo de mim. Assim que eu sair, eles vão falar sobre isso. Eragon levantou abruptamente da cadeira e saiu da sala, batendo a porta. Fogo na neve não havia se mexido, o nó que o segurava estava bem firme. Coçando os pescoços dos cavalos, Eragon recostou-se emburrado na parede do castelo. Isso não é justo, reclamava consigo mesmo. Eu queria poder ouvir o que eles estão falando. Ficou ereto de repente, animado. Brown ensinou algumas palavras a ele que poderiam melhorar sua audição. Ouvidos aguçados não é exatamente o que quero, mas talvez consiga fazer aquelas palavras trabalharem a meu favor. Afinal, veja o que consegui fazer com Brissinger. Ele se concentrou intensamente buscando seu poder. Assim que ele o atingiu, disse, Tvern Stan atra eka horna, e imbuiu essas palavras de seu desejo. Quando o poder emanou dele, ouvi um fraco sussurro em seus ouvidos, mas nada disse. Desapontado, voltou a sentar e deu um pulo quando George disse, eu estou fazendo isso há quase 8 anos. Eragon olhou em volta. Não havia ninguém por perto, exceto alguns guardas que tomavam conta do portão que dava acesso ao pátio. Sorrindo, sentou no pátio e fechou os olhos. Eu nunca podia imaginar que você viraria um comerciante, disse Brown. Depois de todo o tempo que você passou com os livros e achar a passagem daquela maneira, o que fez você abraçar o comércio em vez de continuar sendo um estudioso? Depois de Gilead, eu perdi o gosto de ficar sentado em salas úmidas lendo pergaminhos. Decidi ajudar a Jihad da melhor maneira possível, mas não sou um guerreiro. Meu pai também era mercador, você deve se lembrar disso. Ele me ajudou no começo. Entretanto, o objetivo de meu negócio não é nada mais do que ser apenas uma fachada para levar mercadorias até Surda. Mas soube que as coisas não andam bem. Nenhum dos carregamentos tem conseguido chegar ao destino, e Trondheim está ficando com os estoques baixos. De alguma forma, o Império, pelo menos eu acho que seja ele, descobriu aqueles de nós que vêm ajudando Trondheim. Mas ainda não estou convencido de que seja o Império. Ninguém vê soldados, eu não entendo. Talvez Galbatorix tenha contratado mercenários para nos atacar. Soube que você perdeu um navio recentemente. Era o último que eu possuía, respondeu George amargamente. Toda a tripulação era leal e corajosa. Duvido que os veremos novamente. A única opção que me resta é mandar caravanas até Surda ou Gilead, que sei que nunca chegarão lá, não importa quantos guardas eu contrate, ou alugar o navio de outra pessoa para levar as mercadorias, mas ninguém aceitará fazer isso agora. Quantos comerciantes têm ajudado você? Interrogou Brown. Um bom número por todo o litoral. Todos eles têm sido vítimas desse mesmo problema. Sei o que você está pensando. Outro dia eu também pensei nisso, mas não posso aceitar a ideia de um traidor com tanto conhecimento e poder. Se houver um, todos corremos perigo. Você devia voltar a Trondheim. E levar Eragon até lá, interrompeu Brown. Eles acabariam com ele. É o pior lugar onde ele poderia estar agora. Talvez em alguns meses, ou melhor, daqui a um ano. Você pode imaginar como os anões reagiriam? Todos tentariam influenciá-lo, especialmente Islazan. Ele e Saphira não ficarão seguros em Trondheim até que eu, pelo menos, os faça passar pela Turhala do Orotrim. Anões, pensou Eragon animado. Onde fica Trondheim? E por que Brown falou sobre Saphira, George? Ele não devia contar isso a ninguém sem falar comigo primeiro. Ainda assim, sinto que eles precisam de seu poder e de sua sabedoria. Sabedoria, murmurou Brown. Sou apenas o que você disse antes, um velhote excêntrico.
Muitos não concordariam com isso. Deixe estar, não preciso ficar me explicando. Não, Ajihá terá de se virar sem mim. O que estou fazendo agora é muito mais importante. Mas a possibilidade de um traidor levanta questões perturbadoras. Imagino como o Império soube ou seria. A voz dele sumiu. E fico pensando por que ainda não falaram comigo sobre isso. Talvez eles tenham tentado, mas se houver um traidor... Brown fez uma pausa. Preciso mandar uma mensagem para Ajihá. Você tem um mensageiro de confiança? Acho que tenho. Vai depender de onde ele terá de ir. Não sei, disse Brown. Fiquei isolado durante tanto tempo que a maioria dos meus contatos deve ter morrido ou esquecido de mim. Você poderia mandá-lo até quem sabe seus carregamentos? Poderia, mas será arriscado. E o que não é hoje em dia? Quando ele pode partir? Pela manhã. Eu vou mandá-lo até Gilead. Será mais rápido, disse George. O que ele pode levar para convencer Ajihá de que a mensagem é sua mesmo? Tome, dê o meu anel ao seu mensageiro e diga a ele que se o perder eu pessoalmente arrancarei seu fígado. Quem me deu este anel foi a rainha. Você não está animado, comentou George. Brown resmungou. Depois de um longo silêncio, ele disse... É melhor sairmos logo e irmos com Eragon. Fico preocupado quando ele está sozinho. Aquele garoto tem uma propensão natural para sempre ficar perto de onde existe problema. Está surpreso com isso? Nem um pouco. Eragon ouviu cadeiras sendo puxadas para trás. Ele rapidamente desviou seu pensamento e abriu os olhos. O que será que está acontecendo? Falou para si mesmo. George e os outros comerciantes estão encrencados porque estão ajudando pessoas de quem o Império não gosta. Brown achou algo em Gilead e foi se esconder em Carvajal. O que poderia ser tão importante para ele deixar o seu amigo pensar que estava morto durante quase 20 anos? Ele falou em uma rainha, mas não há rainha nenhuma nos reinos que conhecemos. E em anões que, segundo o que ele mesmo disse, desapareceram no subsolo há muito tempo. Ele queria respostas, mas não podia confrontar Brown agora e pôr em risco a missão deles. Não. Teria de esperar até que saíssem de Ter para pressionar o velho até que ele explicasse seus segredos. Os pensamentos de Eragon ainda estavam em ebulição quando a porta abriu. Os cavalos estavam bem, quis saber Brown. Ótimos, retorquiu Eragon. Eles soltaram os cavalos e saíram do castelo. Quando voltaram à parte principal de Ter, Brown disse... Então, George, você finalmente se casou e... Ele piscou de modo maroto, com uma bela jovem. Parabéns. George não parecia feliz com o cumprimento. Ele curvou os ombros e ficou olhando para baixo, para a rua. Não sei se suas congratulações fazem muito sentido agora. Ellen está muito triste. Por quê? O que ela quer? Perguntou Brown. O de sempre, respondeu George, dando de ombros resignado. Uma boa casa, filhos felizes, comida na mesa e companhia agradável. O problema é que ela vem de uma família rica e o pai dela investiu muito no meu negócio. Se eu continuar sofrendo tantas perdas, não haverá condições para que ela viva do modo com o qual está acostumada, continuou George. Mas, por favor, você não tem nada a ver com os meus problemas. Um anfitrião nunca deve perturbar os hóspedes com suas expressões pessoais. Enquanto estiver na minha casa, não deixarei que nada mais do que uma barriga cheia demais o perturbe. Obrigado, disse Brown. Agradecemos a sua hospitalidade. Nossas viagens têm sido muito longas e sem qualquer tipo de conforto. Você sabe onde podemos encontrar uma loja barata? De tanto cavalgar, nossas roupas ficaram muito surradas. Claro, esse é o meu trabalho, disse George, ficando mais animado. Ele falou de modo entusiasmado sobre preços e lojas até a casa dele ficar ao alcance da vista. Depois perguntou, vocês se incomodariam se fôssemos comer em outro lugar? Talvez seja constrangedor se vocês entrarem agora. Faça o que for melhor para você, concordou Brown. George ficou aliviado. Obrigado, vamos deixar seus cavalos no meu estábulo. Fizeram como ele sugeriu e seguiram até uma grande taverna. Ao contrário da Castanha Verde, esta era barulhenta, limpa e cheia de pessoas que falavam alto. Quando o prato principal chegou, um suculento leitão recheado, Eragon comeu a carne de modo entusiasmado, mas saboreou mais as batatas, cenouras, nabos e as maçãs doces que o acompanhavam. Fazia muito tempo que ele comia apenas animais de caça. Estenderam a refeição durante horas, enquanto Brown e George se revezavam contando histórias. Eragon não se incomodou. Estava aquecido, uma música alegre era tocada ao fundo e havia comida mais do que o suficiente. O burburinho animado da taverna soava prazerosamente aos seus ouvidos.
Quando finalmente saíram da taverna, o sol aproximava-se do horizonte. Vocês dois podem ir na frente, eu preciso cuidar de uma coisa, avisou Eragon. Ele queria ver Saphira e saber se ela estava escondida em segurança. Bronn concordou distraidamente. Tenha cuidado, não demore muito. Espere, disse George, você vai sair de Tern? Eragon hesitou, mas concordou com a cabeça de modo relutante. Então certifique-se de estar dentro das muralhas antes do anoitecer. Os portões são fechados e os guardas só o deixarão entrar pela manhã. Não vou demorar, prometeu Eragon. Ele virou-se e andou a passos largos por uma rua lateral em direção à muralha de Tern. Assim que estava fora da cidade, respirou fundo aproveitando o ar puro. Saphira, chamou, onde você está? Ela o guiou para fora da estrada até a base de um penhasco coberto de musgo e cercado por bordos. Ele viu a cabeça dela saindo de uma das árvores lá no topo e acenou. Como vou subir até aí? Se achar uma clareira, posso descer para pegá-lo. Não, disse olhando para o penhasco, não será necessário, vou subir. É muito perigoso. Você se preocupa demais, deixa-eu me divertir um pouco. Eragon tirou as luvas e começou a escalar. Gostou do desafio físico. Havia muitos locais onde pôr a mão e a subida foi fácil. Logo ele estava acima das árvores. No meio do caminho parou na saliência de uma pedra para recuperar o fôlego. Assim que suas forças voltaram, esticou-se para alcançar a pedra mais próxima, mas o braço dele não era comprido o bastante. Frustrado, procurou outra fenda ou sulco onde pudesse pôr a mão. Não havia. Tentou voltar, mas suas pernas não podiam alcançar o ponto de apoio mais próximo. Saphira observava tudo sem piscar. Ele desistiu e disse, eu poderia ter alguma ajuda. A culpa é sua. Eu sei, vai me ajudar a descer ou não? Se eu não estivesse por perto, você estaria muito encrencado. Eragon levantou os olhos. Não precisa me dizer isso. Está certo. Afinal, como um simples dragão pode achar que está autorizado a dizer a um homem o que deve fazer? De fato, todos deviam ficar admirados com sua inteligência ao conseguir ter achado apenas um beco sem saída. Ora, se você tivesse começado a escalada a apenas alguns metros na outra direção, o caminho até o topo seria bem tranquilo. Ela jogou a cabeça em direção a ele, seus olhos brilhavam. Tudo bem, eu errei. Agora, por favor, você poderia me tirar daqui? Pediu. Ela afastou sua cabeça da beira do penhasco. Depois de um instante, ele chamou. Saphira? Acima dele estavam apenas as árvores que balançavam. Saphira, volte aqui! Gritou. Com um estrondo, Saphira passou em alta velocidade pelo topo do penhasco, dando uma pirueta em pleno ar. Flutuou até Eragon como um grande morcego e agarrou a camisa dele com suas garras, arranhando as costas do rapaz. Ele soltou a pedra quando ela o puxou para cima em pleno ar. Depois de um breve voo, colocou-o gentilmente no topo do penhasco e tirou as garras da camisa dele. Tolice, disse Saphira educadamente. Eragon olhou ao longe, estudando a paisagem. O penhasco fornecia uma vista maravilhosa do lugar que o cercava, especialmente do mar que espumava na praia, como também um bom esconderijo contra olhos inconvenientes. Só os pássaros podiam ver Saphira ali. O local era ideal. O amigo de Bronn é de confiança? Perguntou ela. Não sei. Eragon começou a relatar os eventos do dia. Há forças ao nosso redor sobre as quais não temos conhecimento. Às vezes penso se podemos entender as intenções verdadeiras das pessoas que nos cercam. Parece que todos têm segredos. O mundo é assim. Ignore todos os esquemas e confie na natureza de cada pessoa. Bronn é bom, ele não nos deseja o mal. Não devemos ter receio quanto aos planos dele. É o que espero, disse ele olhando para suas mãos. Tentar achar os Razak examinando alguns registros é um modo estranho de procurar alguém, ponderou ela. Será que existe uma magia para ver os registros sem estar dentro da sala? Não sei. A pessoa teria de combinar a palavra que dá poderes para ver com a palavra distância, ou talvez luz e distância. De qualquer maneira, parece ser algo bem difícil. Vou perguntar ao Bronn. Isso seria bom. Eles ficaram em um tranquilo silêncio. Sabe, talvez tenhamos de ficar algum tempo por aqui. A resposta de Saphira foi amarga. E como sempre, terei de ficar esperando aqui fora. Não é o que eu desejo, logo viajaremos juntos novamente. Que esse dia chegue rápido. Eragon sorriu e a abraçou. Ele notou que a luz se esvaía rapidamente. Preciso ir agora antes que fique preso do lado de fora de Tern. Saia para caçar amanhã, eu virei vê-la à tarde.
Ela abriu as asas. Venha, vou levá-lo até lá embaixo. Ele montou em seu dorso repleto de escamas e agarrou-se firmemente quando ela pulou do penhasco, pairou sobre as árvores e pousou em um pequeno monte. Eragon agradeceu e voltou correndo para Tern. Avistou a porta corrediça quando ela estava começando a ser fechada. Gritando para que o esperassem, apertou o passo da corrida e conseguiu entrar segundos antes do portão se fechar. Você quase não conseguiu, comentou um dos guardas. Não vai acontecer de novo, garantiu Eragon, agachando-se para recuperar o fôlego. Percorreu as ruas da cidade escura até a casa de Jod. Uma lanterna que estava pendurada do lado de fora parecia um farol. Um mordomo rechonchudo abriu a porta e levou-o para dentro sem dar uma palavra. Tapeçarias cobriam as paredes de pedra. Tapetes adornados pontilhavam o chão de madeira polida que brilhava com a luz dos candelabros de ouro que pendiam do teto. Uma fumaça pairava pelo ar e subia. Por aqui, senhor, seu amigo está na sala de leitura. Passaram por várias portas até que o mordomo abrisse a que dava para a sala de leitura. Livros cobriam as paredes do cômodo, mas, ao contrário daqueles no escritório de Jod, estes tinham várias formas e tamanhos. Uma lareira cheia de toras ardentes aquecia o local. Bronn e Jod estavam sentados na frente de uma mesa oval, conversando amigavelmente. Bronn ergueu seu cachimbo e falou com uma voz jovial. Ah, aí está você. Já estávamos ficando preocupados. Como foi a caminhada? O que será que o deixou de bom humor? Porque ele não pergunta logo como a Saphira está. Foi agradável, mas os guardas quase me deixaram do lado de fora da cidade. E Tern é grande, eu tive dificuldade para achar a casa. Jod riu. Depois que você vir Dras-Leona, Gilê ou até mesmo Cuasta, não ficará tão facilmente impressionado com esta cidadezinha litorânea. Mas gosto daqui. Quando não está chovendo, Tern é muito bonita. Eragon se virou para Bronn. Tem alguma ideia de quanto tempo ficaremos aqui? Bronn abriu as mãos e as esticou para cima. É difícil dizer. Vai depender de quando teremos acesso aos registros e de quanto tempo levaremos para achar o que precisamos. Nós todos teremos de ajudar, será um trabalho enorme. Falarei com Brand amanhã para ver se ele nos deixará ver os registros. Acho que não poderei ajudar, Eragon disse, virando-se constrangido. Por que? Indagou Bronn. Haverá muito trabalho para você. Eragon baixou a cabeça. Eu não sei ler. Bronn esticou-se na cadeira, descrente. Quer dizer que Garrow nunca o ensinou a ler? E ele sabia ler? Perguntou Eragon intrigado. Jod os observava com interesse. É claro que sabia, resmungou Bronn. Aquele tolo orgulhoso. O que você achava? Eu devia ter percebido que ele nunca o ensinaria a ler. Provavelmente considerava um luxo desnecessário. Bronn franziu a testa e repuxou a sua barba com raiva. Isso atrapalha os meus planos, mas não de modo irreparável. Terei de ensinar você a ler. Não vai demorar muito se você se dedicar. Eragon apertou os olhos. Qualquer aula de Bronn geralmente era muito intensa e brutalmente direta. Quanta coisa posso aprender de uma vez só? Suponho que isso seja necessário, disse Eragon com melancolia. Você vai gostar. Podemos aprender muitas coisas com os livros e pergaminhos, declarou Jod. Ele apontou para as paredes. Estes livros são meus amigos e companheiros. Eles me fazem rir e chorar e dão sentido à vida. Isso parece ser fascinante, admitiu Eragon. Sempre o estudioso, não é? Perguntou Bronn. Jod deu de ombros. Não sou mais. Acho que regredi e virei um bibliófilo. O quê? Quis saber Eragon. Uma pessoa que ama os livros, explicou Jod e voltou para conversar com Bronn. Entediado, Eragon olhou para as prateleiras. Um livro elegante com pinos dourados chamou sua atenção. Ele o tirou da estante e o observou curiosamente. Era encapado com couro preto e havia misteriosas runas entalhadas. Eragon passou os dedos por cima da capa e apreciou sua suavidade gelada. As letras dentro dele foram impressas com uma tinta avermelhada e brilhante. Deixou as páginas correrem por seus dedos. Uma coluna de escritos destacada do texto normal chamou sua atenção. As palavras eram longas e fluentes, havia muitas linhas elegantes e pontos nítidos. Eragon levou o livro até Bronn. O que é isto? Perguntou apontando para o texto estranho. Bronn examinou a página atentamente e ergueu suas sobrancelhas em surpresa. Jod, você aumentou a sua coleção. Onde conseguiu isso? Não vejo um destes há muito tempo. Jod esticou o pescoço para ver o livro.
Ah, sim, o Domnia Abre Guarda. Um homem passou por aqui há alguns anos e tentou vendê-lo a um comerciante no cais. Felizmente eu estava lá por acaso e pude salvar o livro, como também o pescoço dele. Ele nem imaginava de qual assunto o livro tratava. É estranho, Eragon, você ter escolhido este livro, O Domínio do Destino, disse Brown. De todos os livros nesta casa, este deve ser o que tem mais valor. Descreve em detalhes a história completa de Alagaesia, começando muito antes dos elfos chegarem aqui e terminando poucas décadas atrás. O livro é muito raro e um dos melhores do seu gênero. Quando foi escrito, o Império o condenou como uma blasfêmia e queimou o seu autor vivo, Aslan, o monge. Eu achava que não existia mais nenhuma cópia. As letras sobre as quais você pergunta são da língua antiga. E o que diz aí? Perguntou Eragon. Brown levou alguns instantes para ler o texto. É parte de um poema élfico que fala sobre os anos em que eles lutaram com os dragões. Este trecho descreve um dos reis deles, Ser Antor, que foi marchando para a batalha. Os elfos adoram este poema e o recitam frequentemente, embora sejam precisos 3 dias para fazer isso de modo apropriado. Isso é feito para que eles não repitam os erros do passado. Às vezes, eles o recitam de uma maneira tão bela que parece que as pedras vão chorar. Eragon voltou à sua cadeira, segurando o livro delicadamente. É impressionante que um homem que já esteja morto possa falar com essas pessoas através dessas páginas. Enquanto este livro sobreviver, as ideias dele terão vida. Será que ele contém alguma informação sobre os Razak? Folheava o livro enquanto Brown e George conversavam. Horas se passaram e Eragon começou a ficar com sono. Condoído com o cansaço dele, George deu boa noite. O mordomo levará aos seus quartos. No caminho para o andar superior, o criado disse: se precisarem de ajuda, toquem a sineta que fica ao lado da cama. Ele parou perto do grupo de 3 portas e depois retrocedeu. Quando Brown ia entrando no quarto à direita, Eragon perguntou: posso falar com você? Você já falou, mas pode entrar assim mesmo. Eragon fechou a porta assim que entrou. Safira e eu tivemos uma ideia. Será que a... Brown ergueu a mão, fazendo sinal para ele parar e puxou a cortina o máximo possível para cobrir a janela. Quando falar essas coisas, certifique-se de que não haja nenhum ouvido inconveniente presente. Desculpe, disse Eragon, repreendendo-se por causa do deslize. Bem, mas é possível evocar uma imagem de algo que você não pode ver? Brown sentou na beira de sua cama. Você está falando de adivinhação usando-se uma bola de cristal. E isso é possível e extremamente útil em certas ocasiões, mas tem uma grande desvantagem. Só podemos observar pessoas, lugares e coisas que já tenhamos visto. Se quiséssemos ver os Razak, nós os veríamos sim, mas não o lugar que os cercava. E também há outros problemas. Digamos que você quisesse ver certa página de um livro, uma que já tivesse visto. Você só conseguiria ver a página se o livro estivesse aberto. Se o livro estivesse fechado quando você tentasse vê-la, a página pareceria toda preta. Por que não podemos ver objetos que nunca vimos? Perguntou Eragon. Mesmo com essas limitações, ele achava que usar uma bola de cristal poderia ser muito útil. Será que posso ver alguma coisa quilômetros à frente e usar a magia para mudar o que estiver acontecendo lá? Por quê? Respondeu Brown pacientemente. Para usar uma bola de cristal, você precisa conhecer o que está procurando e deve saber para onde dirigir o seu poder. Mesmo se descrevessem um estranho para você, seria praticamente impossível vê-lo, sem falar no lugar e nas coisas que estivessem em volta dele. Você precisa conhecer o que quer ver na bola de cristal antes de poder vê-lo ali de fato. Isto responde à sua pergunta? Eragon pensou por um instante. Mas como se faz isso? Você evoca a imagem em pleno ar? Nem sempre, respondeu Brown, sacudindo sua cabeça branca. Fazer isso requer mais energia do que projetar uma imagem em uma superfície como um lago ou um espelho. Alguns cavaleiros viajavam o máximo que podiam, tentavam conhecer o máximo de coisas possíveis. Então, quando havia uma guerra ou algum tipo de calamidade, eles podiam ver o que acontecia por toda a Alagaesia. Posso tentar fazer isso? Inquiriu Eragon. Brown olhou para ele cuidadosamente. Não, agora não. Você está cansado e usar uma bola de cristal exige muita força. Vou dizer as palavras a você, mas prometa que não tentarei fazer isso hoje. E prefiro que espere até sairmos de terno. Temos muito mais do que lhe ensinar. Eragon sorriu. Prometo. Muito bem. Brown se curvou e sussurrou bem baixinho. Dramur Copa no ouvido de Eragon.
Eragon parou um instante para memorizar as palavras. Talvez, depois que sairmos de Ter, eu tente ver Horan. Gostaria de saber como ele está passando. Temo que os Razak possam ir atrás dele. Não quero assustá-lo, mas essa é uma possibilidade, ponderou Bronn. Embora Horan já tivesse deixado Carvahal quando os Razak chegaram, tenho certeza de que fizeram perguntas sobre ele. Quem sabe, eles devem até tê-lo encontrado quando passaram por Terrence Ford. De qualquer modo, duvido que a curiosidade deles tenha sido saciada. Você está solta, afinal, e o rei deve estar ameaçando-os com um castigo terrível se você não for encontrado. Se não tiverem sucesso, deverão voltar e interrogar Horan. É só uma questão de tempo. Se isso for verdade, então o único modo de manter Horan em segurança é deixar os Razak saberem onde estou para que venham atrás de mim e não persigam Horan. Isso não adiantaria. Você não está raciocinando, advertiu Bronn. Se você não entender seus inimigos, como espera poder antecipar o que eles farão? Mesmo se você expuser seu esconderijo, os Razak ainda iriam atrás de Horan. Sabe por quê? Eragon esticou-se e ponderou todas as possibilidades. Bem, se eu ficar escondido durante muito tempo, eles podem ficar frustrados de capturar Horan para me forçar a revelar onde estou. Se isso não der certo, eles vão matá-lo só para me magoar. Além disso, se eu virar um inimigo do Império, eles podem usá-lo como isca para me capturar. E se eu me encontrar com Horan e eles souberem disso, vão torturá-lo para descobrir onde eu estava. Muito bem, você previu tudo muito bem, parabenizou o Bronn. Mas qual é a solução? Não posso permitir que ele seja morto. Bronn fechou as mãos sem apertá-las. A solução é óbvia. Horan terá de aprender a se defender. Isso pode parecer algo frio, mas você mesmo destacou, não pode arriscar encontrá-lo. Talvez você não se lembre disso, pois estava delirando na ocasião. Mas quando saímos de Carvahal, eu disse que tinha deixado uma carta alertando Horan para que ele não ficasse completamente ignorante quanto ao perigo. Se ele tiver algum senso de autopreservação quando os Razak aparecerem em Carvahal novamente, ouvirá o meu conselho e fugirá. Não gosto disso, disse Eragon insatisfeito. Ah, mas você esqueceu uma coisa. O que? Inquiriu. Há algo bom nisso tudo. O rei não pode se dar ao luxo de ter um cavaleiro sobre o qual ele não tenha controle andando por aí. Galbatorix é o único cavaleiro vivo conhecido, além de você, mas ele gostaria de ter mais um cavaleiro sob seu comando. Antes que tente matar você ou Horan, ele lhe oferecerá a chance de servi-lo. Infelizmente, se conseguir se aproximar o bastante para lhe fazer essa proposta, será tarde demais para você recusá-la e sair vivo de lá. E você diz que isso é bom? Isso é tudo que está protegendo Horan agora. Enquanto o rei não souber o lado que você escolheu, não arriscará perdê-lo ou ferir seu primo. Mantenha sempre isso em mente. Os Razak mataram Geralt, mas acho que não foi uma decisão acertada da parte deles. Pelo que conheço de Galbatorix, ele não deve ter aprovado isso, a não ser que tenha tido alguma vantagem. E como poderei negar um desejo do rei se ele estiver me ameaçando de morte? Perguntou Eragon severamente. Bronn suspirou. Ele foi até a sua penteadeira e molhou os dedos em uma bacia com águas de rosa. Galbatorix quer que você coopere com ele de bom grado. Sem isso, você será pior do que algo inútil para ele. Então a pergunta é, se um dia se deparar com essa escolha, você estará preparado para morrer pelo que acredita? Essa é a única maneira com a qual você poderá dizer não a ele. A pergunta pairou no ar. Bronn finalmente disse, é uma pergunta difícil e só podemos responder a ela verdadeiramente quando nos depararmos com ela. Tenha em mente que muitas pessoas morreram por aquilo em que acreditavam. De fato, isso é bem comum. A verdadeira coragem é viver e sofrer por aquilo em que você acredita.